Boa Bom noite, dia. Boa bom dia noite, para tudo bom, você. Gil? Tudo bom? Valeu, Ari. Que isso, Boa noite. prazer. Boa noite para mim, né? A gente está na quinta-feira. Deixa eu só pôr aqui para gravar e para depois a gente disponibilizar isso Tá bom? no YouTube e nas outras redes sociais também, né? Tá. Eu vou pôr aqui para a gente gravar aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui. Mas primeiramente, Ari, eu queria te agradecer por estar participando, né, dessa live Que aqui. isso, pô, prazer. Obrigado Muita pelo gente do convite. Nordeste, né? O Ari, para quem não conhece, e assim, não é bom a pessoa falar, então eu vou falar dele. Ele é um dos maiores pesquisadores da minha geração, da nossa geração de médicos, um grande médico de São Paulo, que está morando hoje na Austrália. Então, o Ari já está na sexta-feira, ele já está no futuro, e a gente já Exatamente. está aqui no passado, na quinta-feira. É, Hoje é. é um dia triste, Ari, aqui para o Brasil, porque a gente superou a barreira dos 20 mil mortos. Hoje a Eu vi. gente ultrapassou, e no Ceará, a gente teve 268 óbitos nas últimas 24 horas. Então, foi um número muito pesado aqui para a gente, né? Então, a gente vai tentar discutir um pouco sobre as pesquisas. E eu queria que você começasse falando um pouco de você, assim, da sua experiência com pesquisa. E se as pessoas tiverem perguntas, podem mandar as perguntas ou pelo WhatsApp ou pelo próprio Instagram, que a gente vai tentar perguntar para o Ari para ele responder depois. Então, vai lá, Ari. Boa Legal, noite. E legal. está com Boa você a noite. Obrigado, boa noite. Eu vi isso, eu vi que vocês estão sofrendo bastante aí no Ceará mesmo, né? O Ceará com coronavírus, né? Muito complicado. Bom, eu sou um intensivista de formação, médico intensivista, trabalho na UTI já há pelo menos 10 anos. E trabalho, minha especialidade dentro da UTI é ventilação mecânica e esses doentes com característica do coronavírus, com síndrome do desconforto respiratório agudo que a gente fala, e sou um pesquisador clínico já também há bastante tempo. Trabalho com pesquisa clínica dentro da UTI, principalmente com ventilação mecânica também e algumas áreas paralelas. Eu sou professor docente pela USP, sou doutor pela Universidade de Amsterdã e pela Universidade de São Paulo e atualmente estou aqui na Austrália trabalhando com pesquisa clínica também. Estou fazendo pesquisa clínica dentro da área de terapia intensiva, num grupo chamado ANZIC RC, que é um escritório de um grupo chamado ANZIC, que é a Sociedade Australiana e da Nova Zelândia de Terapia Intensiva, que são responsáveis por grandes estudos clínicos aí dentro da UTI já há mais de 25 anos. Agora estou trabalhando com eles aqui esse período. Muito bem. E o Ari, para quem não sabe, pessoal, também, ele já tem mais de 140 trabalhos publicados. Ele tem umas frases bem legais. Uma das frases que eu gosto do sua, Ari, é dizer, o PubMed não mente. Então, assim, Exatamente. e hoje em dia a gente está escutando muito, talvez por conta É. dessa over-information que a gente tem aqui no Brasil, a gente escuta muitas opiniões de pessoas que se dizem especialistas, mas você vai procurar, às vezes, no PubMed, não tem um trabalho publicado, nunca fez uma pesquisa na vida e tal, e a gente fica meio Exatamente. confuso, né, em quem acreditar ou não. E o Isso. Ari, com 26 anos, quando era residente, ele participou de um RCT, um Randomized Control Trial, um estudo clínico randomizado, que inclusive mudou condutas nas UTIs de todo mundo, não foi, Ari? Isso, Publicado no JAMA, exatamente. né? No JAMA, isso, Então, no Ari, eu JAMA. vou começar com a pergunta de 1 milhão de dólares, a pergunta do Nobel de Medicina. Tem cura para o Não tem coronavírus? cura, não tem cura, e na minha humilde opinião, e eu estou fazendo esse compromisso com todas as lives que eu já participei, de voltar caso eu esteja errado, e eu espero estar errado, mas na minha opinião não vai ter. Essa aqui não tem cura, e como toda patologia viral que a gente está acostumado a tratar na UTI há muito tempo já, dificilmente essa vai ser mais uma que tem cura. Tem um dado interessante, já um dado curioso, a gente fez um estudo na Holanda uma vez, onde a gente pegou todos os pacientes da UTI e fez swab de via respiratória para testar a prevalência de vírus nessa população. Tanto aqueles que eram internados como patologia respiratória, quanto aqueles pacientes que eram internados por outro motivo. Chegou com trauma, não tem patologia respiratória. A prevalência do coronavírus não é o SARS-CoV-2, obviamente, não é o Covid-19, mas naquela época que já era um coronavírus menos infectante que a gente tem agora, já era aproximadamente de 15% dentro dos pacientes de UTI. Então a gente já tinha uma patologia similar que acometia esses pacientes, ou uma colonização somente. E a gente, nas patologias virais que a gente tem dentro da UTI, a gente tem uma ou duas que tem realmente uma cura, né? Então eu realmente espero estar errado, tenho o compromisso de voltar aqui caso isso aconteça, mas infelizmente eu acho que a gente não vai ter nenhuma cura, né? Quando você fala cura, você que trabalha com pesquisa também, você tem dessa área, é médico, e você entende o que a gente fala como cura, né? Que muitas vezes a população não entende. Cura não é uma medicação que pode te ajudar a alguma coisa. Cura é uma medicação que realmente muda o curso da doença e que muda o curso pensando principalmente em política de saúde pública. Eu acho que infelizmente a gente não vai ter. E Ari,
Você que trabalha bastante com pesquisa, inclusive está envolvido nos estudos Coalizão aqui do Brasil e em outros Isso. estudos aí na Austrália. Você já tem algum resultado preliminar, alguma coisa sobre algumas medicações que estão se usando aqui ou É, fora? o que a gente tem, assim, a gente tem RCT, como você disse, estudo randomizado, que é o que a gente precisa para dizer que uma medicação funciona, e aí é ponto, não tem mais discussão, né? Não adianta discutir se é em pandemia, fora de pandemia, se é isso, aquilo, né? O que precisa é um RCT, ponto. Se ele é possível de ser feito é outra coisa que a gente pode discutir, etc. Mas as pessoas têm que entender que quando a gente fala que uma medicação funciona, a gente precisa ter um estudo clínico randomizado, isso é um ponto final, né? Então a gente tem alguns os estudos do Coalizão, a gente já tem um estudo, vários estudos em andamento, E tem aí, desculpa, explica um pouco, porque tem muita gente leiga também, o que são sim. o que é o estudo Coalizão? O estudo Coalizão, a gente montou essa coalizão no final de março, começo de abril, quando a gente tinha duas estratégias paralelas acontecendo e a gente resolveu unir essas estratégias numa grande coalizão, que era uma coisa muito mais inteligente a ser feita. Então, a coalizão ele é um grupo formado por grandes hospitais do Brasil, né? Então envolve, eu não vou ser injusto com alguns, mas envolve o Sírio, o Einstein, envolve o Moinhos de Vento, envolve o Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, envolve a BRICNet, que é o network, a rede de pesquisa em terapia intensiva do Brasil, que é uma rede que foi montada pelo pessoal do Rio há um tempo e é muito ativa hoje. Então, esses grupos se juntaram a fim de produzir diversas pesquisas dentro do coronavírus, né? Então, a gente tem Coalizão 1, que foi um estudo que acabou, né? Um estudo de 660 pacientes, testando a cloroquina, é um estudo de 3 braços, não oferecer nenhum tratamento, oferecer só hidroxicloroquina ou oferecer a hidroxicloroquina com a azitromicina no paciente com Covid-19 leve, que é aquele paciente caracterizado como uma necessidade de oxigênio menor que 4 litros por minuto. A gente tem o Coalizão 2, também foi finalizado, 440 doentes, que é a mesma coisa, só que no doente grave, com necessidade de oxigênio acima de 4 litros por minuto, ou intubação, ventilação mecânica ou ventilação não invasiva. Só que nesse estudo a gente compara só a hidroxicloroquina com a hidroxicloroquina mais a azitromicina, e a gente pode discutir mais para frente por que isso e quais são os problemas. A gente tem o Coalizão 3, com um estudo estimado para 260 doentes, talvez a possibilidade de aumentar para 350, que é o que está avaliando o uso do corticoide, do corticosteroide no paciente com coronavírus 19 grave, intubado, com síndrome de desconforto respiratório, que é uma patologia grave. Então, o corticoide versus não dar o corticoide. E a gente tem mais outras coalizões que estão acontecendo. Então, tem uma coalizão de terapia anticoagulante. Então, uso de anticoagulante terapêutico versus não anticoagulante, num doente mais leve, mais precoce. Tem uma coalizão de tocilizumab, que é um bloqueador de interleucina 6, na ideia de você tentar conter a cascata inflamatória induzida pelo coronavírus. Então, já tem esse estudo, já está randomizando pacientes também. Tem uma coalizão de avaliação de desfecho a longo prazo, que eu acho muito importante, que é capitaneado pelo pessoal de Moinhos de Ventos aí lá do Sul, do Cassiano, do Regis, que são excelentes pesquisadores nessa área, são os maiores que a gente tem no Brasil. E a gente tem discussões de novos estudos, né? Tem discussão de antiviral, discussão de outras drogas. Então, coalizão foi um grupo que foi criado para começar a conduzir estudos o quanto antes e o mais rápido possível dentro do domínio de coronavírus que a gente conversa. Tem o Recovery também, né, da Inglaterra, né? Isso, Tem o isso, do McGill University lá do isso. Canadá, que está. E tem já algum resultado preliminar, alguma coisa que você possa falar? O Recover ele passou de 6.000 pacientes randomizados, eles têm mais de 1.500 pacientes randomizados, por exemplo, só para o domínio de corticoide. O Recover ele é um grande estudo do Reino Unido, que está testando várias terapias também, né? Então tem parte de hidroxicloroquina, tem parte de corticosteroide, tem parte... E o Recover é muito bom comparado com o Coalizão, porque o Recover ele tem domínios alguns bem diferentes do Coalizão, principalmente nos doentes mais leves, que a gente tem mais dificuldade de randomizar no Brasil. Por característica do sistema de saúde. Então muita gente fala isso, já tem gente, é isso que eu fico chateado, viu, João? Já tem gente aí vendendo em rede social as falhas dos estudos do Coalizão. Só que, como você disse, o PubMed não mente. Você entra no PubMed da pessoa, ela nunca conduziu um estudo randomizado e não sabe quais são os problemas. Principalmente num cenário quando o governo vende uma ideia diferente, quando a população pressiona por uma coisa diferente, você fazer um estudo, então a população quer um estudo que seja o mais precoce possível para mostrar, mas não quer participar de um estudo desse, não fica difícil. Então o Recover ele é muito bom por conta disso, porque ele está conseguindo testar algumas áreas que a gente não consegue no Brasil, que é principalmente o doente não internado, porque a gente não tem um segmento fácil desse doente, esses doentes muitas vezes não têm acesso ao sistema,
né? Então é muito difícil. Então o recovery, ele tem muitos pacientes randomizados, mas a gente não tem nenhuma resposta dele ainda. Assim como os estudos americanos, tem um estudo chamado ORCID, de cloroquina nos Estados Unidos, que a gente também ainda não tem resultado, um estudo capitaneado pelo pessoal da Vanderbilt, que a gente ainda não tem resultado. Então, de grandes estudos clínicos em coronavírus, a gente não tem resultado de nenhum. Eu apostava que agora, no meio para o final de maio, a gente ia começar a ter bastante coisa. Mas a gente ainda... Os coalizões 1 e 2, a gente tem que esperar pelo menos mais uns 25 dias para ter, do Brasil. Por quê? Porque a gente tem o tempo entre a inclusão do último paciente, que foi nessa semana, até a obtenção do desfecho desses pacientes. Então, no Coalizão 2, o desfecho é oficialmente em 15 dias. Então, a gente precisa esperar da última inclusão até 15 dias para ter o desfecho do último paciente. E no Coalizão 1 é o tempo até a melhora, que vai variar dependendo do quanto o paciente, né? Mas pelo menos também uns 10, 15 dias. Então, após esses 15 dias, a gente vai ter o desfecho. E se a gente conseguir que os centros sejam rápidos o suficiente para colocar os dados em tempo real, que não é a realidade hoje, porque estão todos sobrecarregados. Então, imagina você, além de cuidar de 50 doenças de coronavírus, ter que colocar o dado, né? Então, a gente tem esse tempo entre até ter o desfecho, até conseguir colocar os dados no sistema e a análise, que a análise aí ela vai ser mais rápida, porque já está tudo preparado. E aí a redação do paper e a análise é coisa de 1, 2 dias, tem que ser rápido, a gente não pode perder tempo com isso. Então, a gente tem pelo menos 25, 20 dias de coalizão até ter os primeiros resultados. E os estudos de fora também, a gente acreditava que ia ter alguma coisa agora até o final de maio, mas eu acredito que agora vai acabar ficando aí para o começo de junho, até o próprio estudo do Remdesivir a gente ainda não conseguiu ver publicado, né? Eu sou o maior defensor da ciência, você sabe, eu sou um cientista, você também é, mas eu acho que o sistema científico de publicação, especialmente nessa fase, está bem complicado. A gente não está conseguindo atender a demanda. Eu sou revisor de vários jornais, reviso para o JAMA, reviso para o Lancet. O pessoal não está conseguindo dar conta das revisões, das publicações, e tem muita coisa ficando represada. Então é outro sistema que vai precisar para ser repensado no futuro para quem trabalha com pesquisa. É verdade. Essa semana eu recebi 3 solicitações de revisão da Laringoscope, que é uma das revistas da gente. Não dá conta, que tem que trabalhar. Exatamente. Os pacientes, tem que fazer as coisas, tem que mudar mesmo. E tu Exatamente. sabe que eu gosto muito de história, né? E é impressionante as similaridades que a gente tem com a pandemia de 1918 e 19 da gripe espanhola, com essa agora do SARS-CoV-2, da Covid-19. E naquela época se usou a Coca-Cola como medicação, a quinina como medicação, cocaína se usava como medicação. Aí eu queria que você comentasse agora na sua expertise, assim, como é que a gente pode determinar quais as medicações que a gente deve usar para aquela determinado tipo de doença. E tem sempre essa história aqui no Brasil, mas a cloroquina, vou falar dela agora, é uma medicação já segura, há 60, 70 anos já se usa, mas é segura para algumas doenças, né? Como é que a gente sabe se a medicação é segura ou não para aquela doença específica que a gente quer tratar dela? Exatamente, João, muito, muito bom. Assim, a gente tem que entender que toda medicação tem evento adverso e tem o possível benefício que ela pode ter em alguma patologia. Usualmente a gente tem a tendência de esquecer do evento adverso. Isso é natural, o médico não pode, mas o leigo somente tem. Para a gente dizer que uma medicação funciona numa condição, a gente precisa ter um estudo chamado de estudo randomizado, que é o que? A gente pega o paciente que tem essa condição, um grupo de pacientes, determinado por um cálculo que a gente faz antes do estudo, que é um cálculo para dizer quantos pacientes a gente precisaria para ter essa resposta, de uma forma simples. E esses grupos eles são sorteados de forma completamente aleatória para 2 grupos. Um grupo que vai tomar a droga e outro grupo que não vai tomar a droga. Por quê? Porque esse sorteio, que a gente chama de randomização, é a única forma que me garante que os 2 grupos vão ser completamente iguais. E que a única distinção entre eles vai ser exposto ou não à droga. Porque eu, como médico, não tenho nenhuma influência nessa decisão. É um algoritmo que faz essa decisão. Por quê? Porque quando a gente tem alguma influência, e aí caem os estudos observacionais, que a gente só observa, o retrospectivo, que a gente coleta dado de quem já tomou e vê se compara com quem não tomou, sempre tem os chamados vieses, né, que são os problemas. Tem desde os que a gente não consegue mensurar. O que não consegue mensurar? A gente não consegue colocar numa planilha esse erro para fazer um ajuste. Então, esses não mensuráveis, só a randomização resolve, até os vieses do próprio momento do médico quando decidiu dar a medicação. Porque naquele momento o médico decidiu dar a medicação por algum motivo que ele decidiu não dar no outro paciente. E isso tem diferença. E a única forma de a gente tirar essa diferença é quando um algoritmo faz isso pela gente. O algoritmo vai dizer se você toma ou não o remédio. Então, esse sorteio é primordial. Então, se uma droga ela está liberada por uma determinada condição, é porque ela foi testada para aquela condição. Então, é o que a gente chama de generalização interna do estudo e externa dos achados.
O que é a generalização externa? É o quanto eu posso pegar os achados daquele estudo e generalizar para a minha população. E a minha população, para quem é médico, tem que ler aquele estudo e entender se a minha população se enquadra, pelo menos um pouco, na população que aquele estudo estudou. A gente não tem estudo de coronavírus ainda, como a gente está discutindo aqui. Então, se a minha droga ela é liberada para malária, ou se ela é liberada para lúpus, ela se mostrou segura e eficaz para lúpus e para malária, que são pacientes completamente diferentes dos pacientes com coronavírus, por exemplo. É o que eu sempre falo. Quem que é o paciente lúpico na grande parte das vezes? É paciente do sexo feminino, é paciente mais jovem, é paciente que usa uma dose diferente, é paciente que não tem tanta comorbidade. O paciente com coronavírus ele é paciente usualmente mais idoso, com comorbidades associadas, com patologias cardiovasculares muitas vezes associadas, com uma doença infecciosa aguda viral, normalmente uma patologia pulmonar grave. Esse paciente a gente não sabe o perfil de segurança da droga. Nesse paciente, a droga pode ter muito mais potencial de induzir efeitos colaterais do que em mim. Se eu jovem tomar a cloroquina, é diferente do meu pai tomar a cloroquina. E a gente não sabe esse problema, essa diferença. E só um estudo consegue fazer. Então, assim, João, eu gosto de um fluxo que um colega falou recentemente da Holanda, o Lewy, que é para mim um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Toda teoria, as pessoas vêm, olha, você está querendo jogar contra o coronavírus, está querendo, muito pelo contrário, eu quero que isso acabe o quanto antes. Agora eu tenho que mostrar para as pessoas os riscos de não fazer a coisa do jeito certo. Toda teoria é importante. E quando a gente tem uma teoria, a gente tem que fazer com que essa teoria gere uma hipótese. Por quê? Porque a minha hipótese é o que a gente chama de probabilidade a priori. É a probabilidade que eu tenho da minha teoria. Então a minha teoria é que a hidroxicloroquina reduz carga viral e, consequentemente, melhora o coronavírus, o Covid-19. Então, a minha hipótese é a cloroquina melhora a Covid-19. Com essa hipótese, eu desencadeio um estudo, e esse estudo é realizado para testar essa hipótese. Ao final desse estudo, eu tenho a evidência, que é o que a gente chama de probabilidade posterior. Essa evidência ela vai confirmar ou refutar a minha hipótese. Ou ela vai dizer que a cloroquina naquele cenário funciona ou não. Se ela confirmar a minha hipótese, mostrando que a minha teoria estava certa, que a cloroquina melhora realmente o desfecho dos pacientes, a minha teoria agora ela vai informar a prática. Ela chegou na prática, na beira do leito do médico, para dizer, ó, aquela teoria funcionou mesmo. Só que quem tem que informar a prática é a evidência, não é a teoria. A teoria ela informa a ciência. Porque se a gente trouxer a teoria direto para a prática, pulando todos esses passos, primeiro, a gente pode colocar muita gente em risco, sem saber, porque a gente nunca vai saber. A gente mata a ciência, porque a hora que a gente faz um negócio desse, como aconteceu no Brasil, a gente tem dificuldade de colocar paciente em estudo, a gente tem dificuldade de conseguir fomento, porque acaba a questão, todo mundo já acredita que funciona. E você mata aquela questão e nunca vai testar. Então imagina se a gente não conseguisse testar e ficasse dando cloroquina para todo mundo, mas no final a cloroquina estivesse matando mais. A gente nunca ia saber, ia continuar matando os pacientes até sempre, porque a gente nunca ia testar. E além disso, a gente tem que entender que o estudo clínico é a única forma de eu tirar as duas respostas, porque a gente como médico e o próprio paciente, o paciente ele tem dificuldade de entender que muitas vezes ele não tem que tomar nada. Então para o paciente é sempre mais confortável tomar uma medicação, isso é fato. Agora para o médico não pode ser mais confortável dar uma medicação, porque o médico é técnico. Então o médico, que é o que eu brinco toda live, eu estou falando, o médico perfil divindade. O que é o médico perfil divindade? É que ele sempre acha que ele é o responsável pelas coisas que acontecem com o paciente. Então é aquele cara que chega e dá um remédio, e aí no dia seguinte o paciente está morto, e ele fala que era porque a doença está muito grave. Como a doença é grave, ele morreu. Ou se o doente está melhor ou está vivo no dia seguinte, ele fala, tá vendo? A medicação que eu dei salvou o doente. Só que ele esquece as duas possibilidades que só o estudo clínico consegue responder. Que é, ou o paciente morreu porque você pode ter induzido com a medicação e ter facilitado, ou o paciente sobreviveu porque ele ia sobreviver de qualquer jeito. Você que faz estudo clínico, você sabe, a gente tem 4 grandes populações dentro do estudo clínico. Tem a população que a gente chama de condenado, que é aquele paciente que a gente vai fazer tudo e não vai adiantar nada, ele vai morrer. Tem o paciente imune sobrevivente, que a gente fala que você pode fazer qualquer coisa, ele vai sobreviver do mesmo jeito. E você tem o do meio, que é o paciente que se beneficia e o que sofre a consequência da droga. A gente quer encontrar exatamente esse grupo, de entender se o que se beneficia é maior do que o que se prejudica. E aí a gente tem a resposta que a droga funciona. E só o estudo clínico nos dá isso. Qualquer outro tipo de estudo a gente não consegue tirar essa população. Então, se a droga está liberada para outras coisas, não é necessariamente porque ela é segura também em outra condição. Se eu te falar que um quimioterápico de última linha para câncer de pulmão avançado se mostrou eficiente naquela população e é segura para aquela população de câncer de pulmão avançado, você já acha que é ok eu pegar essa quimioterapia e dar em qualquer pessoa no consultório? Eu tenho certeza que as pessoas vão falar que não, né? Mas ela foi segura naquela população. Ela foi segura.
Então a gente tem que entender isso. Segurança em uma determinada patologia não se traduz em segurança em outra patologia. A gente tem que testar para entender. São populações diferentes. Concordo com você plenamente. Agora, a gente aqui no Brasil é bombardeado diuturnamente com vários argumentos, alguns até interessantes, e que muitos médicos, e isso é o que mais me decepcionou aqui no Brasil, eles às vezes até concordam. Por exemplo, tem um argumento que diz: não, mas nós estamos numa guerra você não pode esperar por evidência, você tem que fazer aquilo que tem, a mínima evidência você tem que fazer. O segundo argumento é diz: não, mas vocês que estão trabalhando com pesquisa, vocês não querem liberar hidroxicloroquina, não querem aceitar hidroxicloroquina, porque recebem dinheiro dos laboratórios, não sei o quê, não sei o quê. Então, são, eu não digo nem fake news, porque são notícias truncadas, notícias erradas e que acabam prejudicando todo o tratamento da doença. O que você acha disso aí? Exatamente. Então vamos lá. Primeira coisa, se eu tivesse recebendo dinheiro de indústria, eu não estava aqui com o risco de ter meu salário cortado uma grande parte, porque a Austrália também está em crise financeira, como todos os países, né, da universidade. Então, é lógico que muitas vezes existem interesses escusos de indústria farmacêutica. A gente tem uma coisa chamada conflito de interesse, que a gente tem sempre que declarar. Eu tenho meus conflitos de interesse, você tem os seus, e a gente tem que declarar exatamente. Agora, todos esses estudos do Coalizão, por exemplo, não existe papel da indústria. O único papel da indústria foi fornecer a medicação porque ela estava em falta, porque a população comprou. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, alguns estudos do Coalizão, que vale relembrar, sempre foram apoiados pelo Ministério da Saúde, tanto do Mandetta quanto do Tais, sempre foram completamente apoiados. E a MS, a ASH, forneceram algumas medicações. Agora, eles não pagam ninguém dentro do estudo, o estudo, inclusive, não tem financiamento. As pessoas não sabem o que é fazer um estudo sem financiamento. Então, todos os centros que estão coletando dado não estão recebendo dinheiro para isso. A gente que está dia e noite conduzindo os estudos não está recebendo pelo estudo. Então, muito difícil, mas assim, não tem dinheiro nenhum de indústria farmacêutica, não tem interesse nenhum de nenhum pesquisador desses que eu comentei aqui em que a medicação não funciona. De novo, eu adoraria que a cloroquina funcionasse, porque eu ia ficar mais tranquilo com a minha família no Brasil, com os meus amigos. Aqui na Austrália eu ia poder voltar a ir no bar, eu ia poder voltar a sair, eu ia poder voltar a trabalhar, eu não ia ter medo do meu salário ser cortado pela universidade porque está em crise. Todo mundo quer encontrar uma solução. Agora, como você disse, eu me decepcionei muito também com a classe médica, porque a gente viu que a medicina baseada em evidência é uma coisa que a gente fala, mas não usa, mas não aplica. Num momento como esse que a medicina baseada em evidência é a mais importante, porque é aí que ela vai proteger os nossos pacientes, porque, de novo, é o que eu sempre falo, a gente dentro da UTI, a gente já faz muito quando a gente cuida desses pacientes, só que a coisa talvez tenha se tornado tão medular que para muitos médicos é banal. E aí ele acha que ele não está fazendo nada. E ele acha que o a mais que ele tem que fazer é dar uma medicação. E a gente já aprendeu 1 milhão de vezes, principalmente dentro de UTI, que dar essa medicação às vezes não é o a mais. Às vezes é exatamente o que o paciente precisa para piorar. E se você tivesse ficado parado e contido a sua ansiedade como médico, porque a gente é ansioso às vezes, realmente é difícil ver o paciente piorar na nossa frente. E a gente quer fazer alguma coisa. Se você tivesse tratado a sua ansiedade ao invés de expor o paciente à medicação, teria sido melhor. Então é isso que eu estou tentando disseminar para os meus colegas, é que não fazer nada, eles falam, mas que eu não vou fazer nada? Não, você já faz e fez muito para esses pacientes, quando a gente está dentro de uma UTI, por exemplo. O não fazer nada não é a mesma coisa que deixar de dar uma medicação que a gente não sabe que funciona. É totalmente diferente. Então eu concordo com você. Quando começa essa história de indústria farmacêutica, é uma coisa que me chateia, porque você que também está dentro e eu que estou dentro da pesquisa, eu sei que é uma coisa bem diferente. Principalmente dentro do Brasil, que a gente não tem dinheiro para nada. Não sei se as pessoas sabem, o fomento para pesquisa no Brasil é ridículo. É ridículo. É ridículo, infelizmente. E a gente faz pesquisa mesmo assim de qualidade. Então, se eu trouxesse o budget, né, o financiamento que o Brasil oferece para pesquisa aqui para a Austrália, os caras iam rir da minha cara e não iam fazer um estudo. Nos Estados Unidos, então, eles iam rir também, iam falar que não iam fazer nenhum estudo. Agora, a gente consegue fazer do mesmo jeito. Então, esse negócio de indústria farmacêutica, e a questão da pandemia eu acho importante, como você comentou, eu sempre falo isso também, o embrião da GCP, a GCP, que são as boas práticas clínicas. Justamente a guerra, né? Exatamente. Você conhece a história, as boas práticas clínicas para as pessoas entenderem são diretrizes, ou não são diretrizes, mas são condutas, um manual de conduta de como você tem que fazer uma pesquisa e que o cerne principal dela é proteger o participante, é proteger aquele paciente que está incluído no estudo. Então tem várias coisas sobre o termo de consentimento, evento adverso, reporte, como que você segue, etc. O embrião dela surgiu na Segunda Guerra, que era aquele momento que as pessoas usavam a guerra como desculpa para fazer uma atrocidade. A gente está em guerra, então vamos testar desse jeito, vamos mudar desse jeito, vamos fazer desse jeito. E é o que está sendo proposto agora de novo.
estamos em pandemia, vamos dar qualquer coisa, vamos tentar qualquer coisa. Ah, se tiver uma chance pequena de ajudar, já é melhor que nada. Não, porque se tiver uma chance maior do que a pequena de matar, é pior, você está matando o paciente. Então as pessoas têm que entender que são nesses momentos que a coisa tem que ser ainda mais controlada para proteger os pacientes. Senão os pacientes aí estão sob risco de qualquer pessoa fazer o que ela quer e falar, ai, desculpa, era uma doença grave e pandemia, eu tentei. E a gente sabe, quem conduz estudo, que a forma de um paciente estar mais protegido é dentro de um estudo clínico. De novo, João, o médico no Brasil ele tem autonomia para fazer o que ele quiser, desde que ele assuma as consequências. Assim como o paciente. Se o paciente quiser tomar a medicação que ele quiser, se o médico quiser prescrever o que ele quiser, eles podem, e sabendo das consequências. O que eu sempre falo é que não é que eu estou dizendo para você não dar cloroquina para o seu paciente. De novo, o seu paciente, a relação é você com ele, se ele assinar um termo. Eu estou dizendo que a gente não pode ter isso como política de saúde pública, porque isso não tem dado para confirmar. E quando a gente fala, as pessoas têm que entender que a pesquisa é muito mais controlada do que a prática clínica. Porque eu, na minha prática clínica, se eu quiser dar qualquer medicação para o meu paciente, eu dou. Sem passar por um comitê de ética, sem pedir autorização do paciente, sem monitorar evento adverso, sem me reportar a ninguém. Eu dou porque eu acho que eu tinha que dar, como está acontecendo. Agora, se ele está dentro de um estudo, o paciente, ele tem certeza que esse estudo passou por uma avaliação ética extremamente difícil no Brasil, porque é muito sério, isso é muito sério no Brasil. Ele está sendo monitorado por diversos comitês externos, onde eu tenho que reportar qualquer evento adverso que eu encontrar nele para um comitê em menos de 24 horas. Eu tenho que procurar sistematicamente esses eventos adversos. Porque se eu dou um remédio, eu como médico, às vezes eu não vou fazer nenhuma procura de evento adverso. No estudo, não. Eu tenho que todo dia estar lá do lado do paciente fazendo eletro para ver se ele tem um evento. Ficando de olho e tenho que marcar se ele teve o evento ou não. Então eu estou protegendo o paciente e reportando para um comitê externo que não tem nada a ver com o estudo. O comitê externo pode olhar e falar, opa, estou vendo muito evento adverso, para o estudo. Então, está todo mundo muito mais protegido dentro de um estudo do que fora dele, onde a gente dá as coisas e não fala nada para o paciente, não pede autorização, não tem comitê de ética, não tem avaliação de evento adverso, não tem comitê externo tomando conta. Então, isso que as pessoas têm que entender. O estudo é muito melhor para o paciente, muito melhor para a instituição. Isso tem milhões de estudos mostrando que o paciente dentro do protocolo de pesquisa evolui melhor, que a instituição que faz pesquisa vai melhor e tudo isso. Então, essa que é a minha opinião. Nesse momento é ainda mais necessário a gente ter pesquisa. Se as pessoas não acreditam na ciência, que pelo menos acreditam que é a forma de elas ficarem protegidas de atrocidades, que antigamente na Segunda Guerra era você fazer autópsia de gente viva, aqui talvez não vai ter isso, mas vai ter coisa que pode levar a um risco tão grande quanto. Eu concordo. E eu acho bem interessante isso, e já tem até algumas perguntas da doutora Marja, que é uma ginecologista daqui do Ceará também, nesse sentido, e eu sempre falo, o AS é uma droga segura, todo mundo conhece o AS há 70 anos, agora você não vai dar AS para pessoas que têm dengue hemorrágica, não é verdade? Porque você pode causar mais mal do que bem. E na medicina é primeiro, primo não nosso, é primeiro não fazer mal. Isso não vale só para a hidroxicloroquina que a gente está discutindo aqui, que tem uma série de ivermectina, anita, zinco, uma série de medicações que as pessoas estão dando, às vezes, até como uma receita de bolo, e a gente encontra os pacientes que já vêm com a receita no consultório. Doutor, o senhor tem que fazer isso aqui comigo, porque está no protocolo tal, do Hospital do Einstein, não sei o quê. E você, às vezes, fica assim, tentando explicar, e as pessoas, às vezes, não querem entender muito bem que é uma doença viral, que você... E o grande aprendizado que eu tenho tido nessa doença, e especialmente estando aqui em Fortaleza, que é um dos epicentros, é que cada vez mais, especialmente nesses últimos meses, a gente está vendo como a doença mais ou menos se comporta. A doença sempre está um passo na frente da gente. E a gente está tentando igualar esse passo, tentando perceber quais são aqueles pacientes que podem complicar, para aí sim a gente intervir de uma forma mais precoce neles, para evitar. Porque aqui agora está em moda você fazer a medicação. Primeiro era a medicação profilática, dava um coquetel profilático para ver se melhorava as coisas, e você viu que 18% dos profissionais de saúde aqui no Ceará foram contaminados, mesmo usando medicações profiláticas. Segundo, não, agora tem que dar no começo da doença, logo, mas... Aí você vai ver, são duas possíveis teorias. Uma teoria antiviral, que aí você tinha que dar com a dose mais alta, e que os trabalhos que estão saindo não funcionavam in vitro, mas em vivo não estão funcionando. E segundo, como imunomodulador, mas para a própria hidroxicloroquina, assim como a azitromicina, que a gente usa muito como imunomodulador, para polipose na sinusal, para ter esse papel, você tem que usar de uma forma crônica, por vários, não é 5 dias que vai fazer isso. Usa para o pulmão também. A gente tem essa mesma coisa da azitromicina para pulmão também. Então, aí você ainda pega e faz uma associação de uma droga
hidroxicloroquina com outra azitromicina, que potencialmente, porque as duas drogas sozinhas são relativamente seguras para aqueles fins dela, mas você associa as duas drogas para uma coisa que você já tem paciente que é idoso, obeso, cardiopata, e aí, né? Exatamente. Já pensou quantas pessoas não podem ter eventos adversos por conta Perfeito. disso? Né? Perfeito. Então, você viu que na Índia... E uma coisa que eu acho legal também são as meta-análises. E saíram algumas meta-análises. A última, acho que eu vi de uns colegas indianos, no dia 5 de maio, falando justamente isso, que mesmo na dose baixa imunomodulatória ou na dose alta antiviral, você teria muitos efeitos adversos que podiam ser prejudiciais às pessoas quando combinassem. Eu posso falar, João, eu ajudei o pessoal do Einstein, eu estou vinculado ao Einstein ainda, apesar de estar aqui, e eu conduzi toda a coleta de dados dos estudos, dos 2 estudos do Coalizão, porque eu falei que eu ajudava o pessoal, para mim aqui eu conseguia fazer por prontuário eletrônico. Eu encontrei, de novo, uma quantidade considerável de pacientes com prolongamento do intervalo QT, que a gente fala, alteração no eletrocardiograma, que pode se dissociar em arritmia, que a gente dificilmente encontraria se não tivesse no estudo, porque o estudo previa que a gente fizesse eletrocardiograma pelo menos uma vez por dia. Então, todo dia alguém tinha que ir lá fazer um eletrocardiograma. Você acredita realmente que esse pessoal que está dando hidroxicloroquina para todo mundo faz algum eletrocardiograma no paciente? Eles mandam na casa do paciente, eles mandam o remédio para o drive-thru, eles mandam na casa, eles não sabem nem qual é o eletro de base do paciente para saber. Para estar no estudo do Coalizão, você tinha que ter um eletro de base para a gente ter certeza que você não tem nenhum problema de arritmia. A gente tinha que fazer o eletro todo dia, porque se a gente pegasse num determinado dia um prolongamento desse intervalo, a droga tinha que ser suspendida ou então diminuída a dose. Então há um nível de proteção e de barreiras que você não tem se você ficar dando assim, toma em casa, passa aqui, pega. Ninguém faz esse tipo de coisa. E a gente encontrou no estudo, e como você perfeitamente disse, todos os estudos estão apontando para o mesmo caminho, que sempre tem um aumento na incidência de risco de arritmia, de prolongamento de intervalo QT com a hidroxicloroquina e com associação. Só que se você não faz exame, você não detecta. Então você sempre vai falar, eu não tive evento nenhum. Porque você não fez exame, porque você não encontrou. Né? Essa que é a grande questão. E uma outra pergunta, Ari, de uma amiga minha otorrino lá de Maceió, que chama Catiane, é sobre que aqui no Nordeste, não sei como é que está em São Paulo, mas no Nordeste aqui, principalmente aqui no Ceará, no Piauí, até porque a médica é do Piauí e mora na Espanha, houve esse protocolo de uma médica que tratou muitos pacientes lá em Madrid, e que está sendo utilizado em algumas cidades aqui no Nordeste, Floriano, no Piauí, por exemplo, com supostamente alguns bons resultados. Você viu esse protocolo? Eu vi, é o que eu sempre falo, João. Eu sempre falo, de novo, essa é uma excelente. Para mim, tudo isso é uma excelente teoria. Tem que ser botada em prática no estudo. Ponto final. Se as pessoas tivessem o mesmo gás que elas têm para fazer esse tipo de coisa, para conduzir um estudo, a gente já teria a resposta. É isso que as pessoas não conseguem entender. Se ao invés de ficar dando remédio para as pessoas sem saber se funciona, tivesse feito um estudo lá atrás, a gente já teria a resposta da hidroxicloroquina. Se lá em março, quando o pessoal começou a ver na Itália, na Espanha, eles tivessem se juntado e falado, pessoal, vamos fazer um estudo aqui? Vamos dar hidroxicloroquina? Eles já teriam, essa resposta já estava na nossa mão. A gente já saberia o que acontece. Só que, de novo, é mais confortável para o médico ele dar um remédio e sentir que ele está fazendo alguma coisa do que ele aceitar que às vezes ele não tem que dar o remédio e ele ainda assim está fazendo alguma coisa. É o que você bem disse, é antes de tudo não fazer o dano. Você dar um remédio que a gente não sabe que funciona para mim, você está induzindo mais ao risco de dano do que de benefício. Então, de novo, até que se tenha um estudo randomizado, bem feito, a gente não vai conseguir ter essa resposta. Porque, de novo, melhorou, mas tem milhões de coisas que podem justificar uma melhora do estudo não randomizado. Porque foi passando o tempo, os pacientes foram melhorando conforme o tempo, tem o viés de tempo, que ele leva um tempo até ser conduzido. Você não tem um comparador, você não compara com nada. Quando você compara com alguma coisa, os grupos não são necessariamente iguais, como a gente explicou no início pela questão da randomização. Então, até que se tenha um estudo randomizado, a gente não consegue ter essa resposta. Todo esse corpo de evidências que foi construído, como eu disse, é excelente para gerar teoria. Que se o pessoal tivesse testado já teria a resposta. Só que a gente foi muito lento, a gente ficou acreditando em ficar dando remédio, ao invés de fazer um estudo propriamente dito. E a gente já teria a resposta. Eu entendo que os sistemas estão em colapso, eu tenho colegas na Itália que eu estou ajudando em algumas pesquisas, eles estavam completamente sem condição de fazer um estudo, né? Então a gente entende, mas as pessoas precisam entender que tudo isso é só teoria. Até isso virar evidência de verdade, a gente tem muita coisa a ser feita. É o que eu digo aqui, a gente perde muita energia nessas brigas. Exatamente. Política, social, tal.
Agora uma pergunta bem interessante também do meu amigo Fernando Otto, que é otorrino também. Ele disse se você poderia explicar um pouco a teoria tromboembolítica que está por trás da doença, que é até semelhante a algumas doenças que acontecem na parte pulmonar, que é a sua especialidade. Isso. Na verdade, o que os estudos têm mostrado, até esse grupo de Milão mostrou, é que parece que o coronavírus e a Covid-19, na verdade, ela é uma doença muito mais vascular do que propriamente pulmonar. Então, ela é uma doença que causa muito mais microtrombos dentro da microvasculatura pulmonar, mas também periférica, do que provavelmente uma lesão ao epitélio do alvéolo pulmonar, que é o que a gente vê normalmente numa pneumonia, por exemplo. É uma lesão local, né? Então, essas microtromboses provocam o que a gente chama de um mismatch de ventilação e perfusão. O que é isso? Chega muitas vezes o ar, mas o sangue não consegue chegar. Se você não tem esse encontro na barreira, você não tem troca de gases, você não tem oxigenação. Aí por isso que o paciente fica hipoxêmico, fica com saturação baixa. Tem sim sido reportado muito evento tromboembólico em paciente com Covid-19. A gente ainda não tem certeza se isso, de novo, é uma coisa importante para as pessoas. Covid é uma doença que está levando a muito caso. A gente nunca viu a quantidade de casos de uma doença como a gente está vendo de coronavírus. Então, tudo no coronavírus é exacerbado. Então, qualquer coisa que é pequena numa outra doença, porque o número de casos é restrito, no coronavírus vira uma coisa gigante, porque tem muita gente infectada. Então, a gente ainda, eu acredito que o coronavírus tem um potencial trombótico diferente de qualquer outro vírus. Tanto que a gente está fazendo esses estudos de anticoagulação, porque a gente acredita, a hipótese, né, a teoria que trouxe a esse estudo é que anticoagular esse paciente antes da piora, previne que ele piora, porque previne esses microtrombos, não só no pulmão, mas no corpo inteiro. Agora, a gente não sabe também se isso é um fenômeno de a gente estar vendo muito doente infectado. Então a gente está vendo muito doente infectado, a gente está vendo muita trombose. E isso talvez não seja desproporcional. Por isso que esses estudos são importantes. Mas tem evidências cada vez maiores, porque na UTI a gente já tinha sepse dentro da UTI, que é uma síndrome causada por vários tipos de infecção. A gente já viu anos atrás a teoria protrombótica da sepse. Anos atrás, medicações anticoagulantes foram testadas já na sepse. Anos atrás, foi testada a proteína C ativada, que é uma medicação anticoagulante potente para doente com sepse, na ideia de que o doente com sepse tem trombose de microvasculatura, tem microtrombo, e aí você anticoagular melhora. E a gente não encontrou benefício. Tem várias críticas, tem vários estudos, mas a gente nunca conseguiu provar que a anticoagulação funciona na sepse. A imunomodulação, tocilizumab, essas medicações. Também várias vezes na sepse, principalmente na síndrome de desconforto respiratório, já foram tentadas medicações que abolem o sistema inflamatório lá. Tipo, por exemplo, eles fazem com que o sistema inflamatório seja controlado. Todos falharam, todos. Alguns até mataram mais o paciente, porque a resposta inflamatória acaba sendo uma resposta, muitas vezes, benéfica do paciente. Então, tudo isso que a gente está vendo no coronavírus, a gente já viu na UTI para outras condições. A gente espera que para o coronavírus seja diferente. Mas a tendência que a gente está vendo é que vai ser a mesma coisa que a gente via com sepsis, etc. A teoria é muito boa, mas na prática... E as pessoas têm que entender, toda vez que sai um estudo, as pessoas falam, sempre tem um probleminha no estudo. Ah, mas não foi precoce o suficiente. Ah, mas a terapia não foi igual a que eu fiz. As pessoas têm que entender uma coisa chamada de pragmatismo. Se a sua teoria é muito difícil de ser implementada, ela não adianta. Se a sua teoria é tão boa, mas ela é tão difícil de ser implementada no estudo de vida real, ela não adianta, porque as pessoas não vão conseguir usar, não vai salvar a vida. Aliás, é até o aniversário dele hoje, foi um grande professor da gente aqui no Ceará, o professor Otto Leal Nogueira, e ele tinha umas frases assim, para parecer meme, sabe? Ele dizia assim, ó, pelo não, pelo sim, use Predsim, ou não sabe o que tem, faça Metcortem. E uma das que me marcou muito na faculdade foi assim, ele disse, quando uma doença tem muitos possíveis tratamentos, é porque nenhum deles funciona de verdade. Né? E a gente está vendo isso. E duas perguntas, Ari. Uma da Thaís, que é anestesista, e outra, não me esqueço. Mas, assim, é basicamente a mesma coisa. Como ventilar esses pacientes, você que tem essa expertise, e se esse fenômeno tromboembolítico é muito relacionado com essa hipóxia inicial que muitos desses pacientes têm. O que você acha disso? Parece que sim. Parece que o que justifica a hipóxia no início da doença é o mismatch de ventilação-perfusão, isto imagina que para você ter a troca, chega o ar, chega o sangue, uma barreira, você troca e oxigena. Tem um mismatch nisso. O que é esse mismatch? Ou chega o ar ou chega o sangue e o outro não chega. Então você não tem a troca. Parece que a principal causa da hipoxemia inicial do coronavírus é um mismatch de ventilação-perfusão que pode sim ser justificado por microtrombos. Então você tem microtrombos, o sangue não chega, chega o ar não troca com nada, o paciente cai a saturação. Parece muito mais isso do que patologias propriamente que a gente chama de ventilação, né? De problemas de colapso pulmonar, como a gente vê numa SARA normal. Porque o paciente muitas vezes tem hipoxemia, mas nem dispneia tem. Não tem nem falta de ar. A gente vê muito isso.
Então, sim, a trombose, a microtrombose parece ter impacto importante na patologia de hipoxemia inicial. Quanto à ventilação, é um tópico extremamente amplo, mas eu acho que vale a pena eu dar uma coisa breve para as pessoas. Procure a melhor forma de ventilar uma síndrome do desconforto respiratório, independente da causa. A gente tem 25 anos de evidência em síndrome do desconforto ventilatório já, vários grupos produzindo essa evidência. Todos os estudos que fizeram eram estudos em síndrome do desconforto que não levavam em conta a causa da síndrome do desconforto, como o nome diz, é uma síndrome, então podia ser bactéria, vírus, trauma, cirurgia, aspiração de conteúdo gástrico, inalação de fumaça, quase afogamento, não interessa. Se ele tivesse síndrome do desconforto, ele era incluído nos estudos e randomizado. E a gente tem um grande pool de evidências nesses pacientes. Coronavírus é síndrome do desconforto nesses pacientes. Então, eles estariam incluídos nesses estudos. Então, a gente tem que levar isso em conta. Volume corrente baixa, 6 ml por quilo de peso predito. No momento inicial, PIP table. Depois da PIP table, você pode pensar em estratégias mais avançadas, como recrutamento e prona, em casos bem selecionados, né? E, então, procure as evidências de ventilação em síndrome do desconforto respiratório. É o melhor que você pode fazer para o paciente coronavírus. Porque, João, nessa nossa área, a gente também tem as pessoas que querem propor coisas diferentes. Ventila diferente. Aí a gente fala, mas a gente já tem tanta coisa mostrando que nesse grupo de paciente funciona. Por que justamente nele você quer propor uma coisa diferente que você não tem nenhum estudo? Né? E a gente tem na ventilação mecânica, faz 20 anos que a gente sabe que uma estratégia funciona. A gente tem um estudo de 2017, tem um estudo do nosso grupo de 2015. A gente não usa isso ainda na beira do leito. Porque as pessoas acham que quando sai o estudo a gente começa a fazer. Não faz. Um médico de beira do leito não faz o que o estudo mostra. Então, a gente sabe que tem que usar 6 ml por quilo de peso predito de volume corrente. A gente usa 8. Os estudos de vida real mostram que a gente usa 8. Então, a gente já não está propondo a melhor terapia para esses pacientes. Imagina se eu falar, não precisa ser 6, pode ser 8. Os caras vão estar usando 10 daqui 2 semanas. 12, e aí vão estar prejudicando os pacientes. Então, a gente tem que sempre se basear na melhor evidência possível. Então, procure evidência em síndrome do desconforto respiratório, já tem muita coisa, aquilo que tem que ser feito, na minha opinião. Eu vi, inclusive, uma live do Marcelo Amato, né, seu amigo também, Sim. e ele falou justamente no começo, como o pessoal não sabia muito como manejar lá na China, eles colocaram PIPs elevadíssimos, aí tinha lesão, às vezes, do alvéolo, não por conta da doença, mas por conta da iatrogenia causada pelo médico, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre atrás da ciência e sempre tentando... E o que eu tenho visto é justamente isso, a gente está conseguindo agora, conseguir entender um pouco mais a doença e conseguir tratar um pouco mais precocemente. Perfeito. Com corticoides. E eu sempre brinco, eu sou otorrino, corticoide é o nosso trabalho de batalha, né? Eu digo que é o mundo já 3 vezes, né? Depois eu conto essas histórias. E essa, se der certo com esses corticoides, vai ser a 4ª, né? A gente vai salvar. Sim. Mas a anticoagulante, todas essas medicações. Tem várias perguntas aqui, Ari, que as pessoas que entraram agora, perguntando novamente sobre o colisão. Mas o Ari já respondeu e vou colocar o vídeo depois. Seu amigo Raul Zanini, lá do ABC, também está mandando. Raul, braço pro Raul. Também, né? É gente boa também. E Ari, o que você acha dos outros tratamentos? Por exemplo, o coquetel de Hong Kong, que está surgindo com aqueles antivirais, ou o próprio Remdesivir. O que é que você já viu de estudo sobre essas medicações? Vamos lá. Eu acho que o mais avançado aí é realmente o Remdesivir, né? Que foi um estudo aí de 1.100 pacientes nos Estados Unidos. Acho que esse estudo é muito importante, porque foi o primeiro estudo de 1.100 pacientes dentro de uma pandemia, placebo controlado. Então, é um estudo que a gente está ansioso para ver. A gente já sabe que ele foi positivo no sentido que o uso do Remdesivir diminuiu o tempo até melhora, né? Então, os pacientes melhoraram mais rápido. Esse estudo ele vai ser muito discutido por vários motivos. Então, vai ser desde a primeira discussão lá atrás, né, que você comentou, foi, né, endossado pela indústria que produz a medicação. Para quem não sabe, essa medicação ela foi desenvolvida para o Ebola e ela falhou como tratamento no Ebola. Então, foram milhões... Órfã, né? Exatamente, a medicação órfã. Elas foram milhões de dólares investindo numa medicação que não tem uso. Então, isso é muito ruim para a companhia. A companhia quer que ela funcione para alguma coisa para poder vender. Eu acredito que isso não é o que está influenciando nada disso, mas a gente tem que ser, como todo mundo está falando que tem problemas de conflito de interesse, a gente tem que abrir todos aqui. Mas eu acredito que é uma droga que é potencial, ela é endovenosa, então é bom, porque para o doente grave você não precisa dar pela sonda, você consegue dar é um antiviral endovenoso. Então ela é muito boa, só que de novo, não é bala de prata. Você reduzir de 15 para 11 o tempo até melhora de sintoma, que é um desfecho subjetivo, o que é melhora? É tempo até ter alta, mas ou sair da ventilação, ou melhorar sintoma, é muito subjetivo. O desfecho foi mudado no meio do caminho, do ponto de vista metodológico isso é problemático, mas é justificável pela forma que foi feito. Então eu acho que é uma droga que é uma arma boa pra gente, mas não é a bala de prata, não é ela que vai mudar o curso da doença.
A gente tem coisa em plasma convalescente. O próprio Brasil tem dois estudos que vão começar agora, um no Rio de Janeiro e um do HC, da USP Ribeirão, do Einstein, do Sírio, com o pessoal que está fazendo, do professor Esper Calas, que está fazendo esse estudo. Eu sou membro do DMC desse estudo. Já está para começar, que é o plasma convalescente, 2 volumes, volume baixo e volume alto versus não fazer nada, na ideia de que oferecer o plasma de um paciente que se curou, você está oferecendo anticorpo para aquele paciente que vai conseguir ajudar a combater o vírus. Tem algumas coisas promissoras, mas é importante. Esse estudo vai ser bom porque ele é um estudo de desenho um pouco diferente, que a gente o pessoal já veio com esse desenho proposto, a gente só fez um tuning aí mais fino com eles. É um estudo adaptativo bayesiano, então ele é mais rápido. 30, 40 pacientes já vai ter alguma coisa. E tem o Remap Cap, tem um braço de plasma convalescente também aqui na Austrália, botaram alguns doentes. Então, plasma convalescente é uma outra terapia também que está cada vez sendo proposta também mais precoce, na ideia de também prevenir a pior. Então, plasma convalescente tem alguma coisa. Tem aí algumas coisas de anticoagulante, como eu disse, o próprio Coalizão tem o Remap Atect, que é um estudo canadense que já está começando também de anticoagulante pleno, full, anticoagular com heparina, e ver se esse paciente piora ou não. O estudo brasileiro vai permitir o uso de anticoagulantes orais, os novos anticoagulantes orais, então isso é uma coisa interessante também. A gente tem esse estudo do tocilizumab, então o tocilizumab seria uma forma de abolir a resposta inflamatória, tem alguns estudos no mundo acontecendo, e agora tem alguns estudos maiores de antivirais que vão começar. Por exemplo, teve um estudo que saiu no Lancet até recentemente, com uma combinação de coisas, interferon, antivirais, etc., que mostrou que a combinação de coisas diminui o tempo até você ter um swab negativo. Então isso é importante para as pessoas que agora estão... Eu acho que essa pandemia, João, tem que ser utilizada para tirar as coisas boas dela. As pessoas estão procurando mais ciência. Estão sabendo quem é o pesquisador, estão escutando pela primeira vez o que é um estudo randomizado. Isso tem que ser utilizado. Importante a população entender isso. Aqui na Austrália a população tem muito conhecimento disso. Então por isso que é mais fácil, porque quando você entende é mais fácil você querer participar, você entender a importância. Então a gente tem que usar isso também para informar a população. Qual que é o problema desse estudo do coquetel, especificamente esse que saiu no Lancet? É que eu não consigo entender a justificativa de você usar esse bundle de medicações tendo como desfecho o tempo até você negativar um swab. Porque isso não caracteriza um desfecho centrado no paciente, que é o que a gente busca. O que é o desfecho centrado no paciente? É aquele desfecho que realmente interessa ao paciente. Hoje os pacientes participam até dos desenhos dos nossos estudos, né? Então a gente tem um paciente normalmente no comitê de desenho do estudo, para ele dizer, não, eu como paciente gostaria disso. Isso que você está medindo é importante para você médico, não é importante para mim paciente. Então o que o paciente quer saber? Ele quer saber se ele não vai morrer, ele quer saber se ele vai sair mais rápido do hospital, ele quer saber se em 6 meses ele vai ser capaz de andar com a família dele, se ele vai estar acamado. O paciente não quer saber se ele vai ter um swab negativo mais rápido. Não interessa o paciente isso. Eu falar, não, eu vou te dar esse monte de medicação possivelmente tóxica, e ao invés de você ter um swab negativo em 10 dias, você vai ter em 7. Só que no final o desfecho clínico é o mesmo. Não vai morrer menos, não vai sair mais rápido do hospital. Então a gente tem que pensar em pesquisas que têm desfechos centrados no paciente, que é o que interessa realmente ao paciente. Então eu acredito muito, a hidroxicloroquina vai sair, já vão sair as coisas. O plasma convalescente já tem estudos aí em andamento. O Remdesivir, esse estudo tem que sair o quanto antes, eu não sei o que está acontecendo com ele, né? É estranho não ter saído ainda. A gente tem os estudos de outros antivirais que vão começar. A gente tem esse estudo de corticoide, tanto do Reino Unido, o Recovery, quanto aqui no Brasil. A gente tem um outro braço de corticoide do Remap Cap, que é um estudo mundial, bem interessante. Quem tiver interesse, procura o site deles. É Remap, REMAP-CAP, CAP, é um estudo bem interessante. Para mim, um dos estudos mais bonitos e interessantes que tem, que a gente vai começar agora no domínio também de ventilação mecânica. Então, acho que é isso que vai vir por aí. A gente não tem nenhum grande estudo, né? A OMS faz reuniões dos estudos quase sempre para entender como cada um está indo. Ivermectina, Anita, a gente não tem nenhum grande estudo desses grandes grupos que eu estou falando ainda avaliando essas medicações. Está mais focado na hidroxicloroquina, no corticoide, no plasma fresco, Remdesivir, os outros antivirais e anticoagulantes. É o que a gente tem de mais forte no momento. E mudando um pouco de assunto, até porque você está na Austrália, e eu vi uma propaganda bem interessante, um amigo meu, Richard Harvey, que é otorrino, mandou, que ele é de Sydney. A propaganda era assim, no final, protect your health system, proteja o seu sistema de saúde, que eu acho que faltou muito aqui no Brasil, essa comunicação. Aliás, é um problema dos governos há muito tempo, a comunicação com o povo.
Por que a gente tinha que ter essas medidas de lockdown, de isolamento social para proteger? E os testes, né? Porque aí na Austrália testaram muito. E, inclusive, hoje saiu uma notícia que o Einstein, o hospital que você trabalha, está lançando um novo tipo de teste, que potencialmente é mais barato, que vai... O que você tem de informação sobre isso? Então, em relação a esse teste, o Dr. João Renato, lá do Einstein, mérito é tudo dele, foi desenvolvido um teste que é um teste um pouco diferente do que a gente tem hoje, mas validado com RT-PCR, né? Validado com o PCR, que é o padrão ouro. Ele é um teste mais rápido, muito rápido. Eu não sei o tempo exato, mas é muito rápido, é coisa assim, mesmo dia rápido o resultado. Eu vou falar besteira se eu falar o tempo aqui, mas eu tinha lido de coisa muito rápida mesmo. E ele é mais barato. Então, isso vai aumentar a possibilidade e a gama de testes que a gente consegue fazer, porque o resultado sai mais rápido e ele é mais fácil de ser produzido porque ele é interno. Ele agora não precisa de insumo externo para fazer. Então, esse teste vai ser muito importante até para essa política de testagem em massa. Em relação a proteger o sistema de saúde, é o que você falou. Eu sou o maior defensor da quarentena, do isolamento social, mas fica difícil até para mim justificar quando não tem um plano paralelo. Porque a quarentena, o isolamento, o lockdown, ele é um plano intermediário para uma coisa maior, que é o que fizeram aqui na Austrália. A gente faz um lockdown, que não foi nem lockdown, foi uma quarentena estágio 3. A gente contém o número de casos, porque isso é inegável, que o isolamento social diminui o número de casos. Isso, apesar de ter teorias que dizem que não, eu não consigo entender ainda muito, porque se a doença é transmitida por contato, se você tem menos contato, mesmo que ainda tenha, mas tem menos, você vai ter menos casos. Se a longo prazo o número de casos absolutos vai ser o mesmo, eu não sei, ninguém sabe. Se a longo prazo o problema econômico vai ser pior, a gente não sabe. A gente sabe que num curto prazo parece que ela diminui. E nesse curto prazo, o que você faz? Você prepara o seu sistema de saúde e você prepara a sua política de saúde para sair da quarentena, que é o que foi feito aqui na Austrália, que a gente está saindo agora. Aumentou-se o número de leitos, que no final não houve necessidade, então já está voltando atrás. Criou-se uma política de testagem em massa, principalmente aqui em Vitória, de mais de 40 mil testes por 1 milhão de habitantes. Criou-se uma política de testagem no esgoto para tentar identificar outbreaks precoces. Criou-se uma política de contact tracing extremamente eficiente aqui. Então, a Vitória, que o estado vinha tendo 4 ou 5 casos por dia, identificaram um paciente, né, um infectado dentro de uma indústria de processamento de carne, e foram lá nessa indústria de processamento de carne e começaram a testar todo mundo que estava vinculado a todo mundo da indústria. Nos próximos 6, 7 dias passou a ter 20, 25 casos por dia, mostrando como é importante esse momento de você ir lá no local e começar a testar em massa todo mundo e como a gente perde. Então subiu para 20 casos, ficou 5 dias em 20 casos, caiu para 7, agora caiu para 4, ontem teve 1. Então por quê? Porque eles mostraram a capacidade do governo do time de ir lá e conter o outbreak. E esse cluster já tem mais de 102 pessoas. Então, e o primeiro paciente era assintomático. Então, imagina se não tivesse essa política de teste toda. Então, quando você propõe um lockdown, mas não propõe uma estratégia paralela, como você disse, fica difícil até você orientar a população. Porque você vai viver em lockdown, em quarentena até ter uma vacina? Você vai viver em quarentena se não tiver vacina para sempre? Você tem que ter, a quarentena é importante para dar tempo ao sistema se preparar, que é o que falam mais tarde. Proteja o seu sistema de saúde. Caso contrário, o seu sistema não vai dar conta. E aí você, se tiver um infarto, vai morrer do infarto. Você não vai conseguir ter acesso a uma hemodinâmica, a um leito no hospital. O que é inaceitável alguém morrer disso hoje. Então, eu acho que isso que faltou realmente no Brasil. Faltou comunicação com a população. A gente sabe que o Brasil é um país diferente, é um país de dimensões diferentes, é um país que tem uma população diferente, tanto no quesito de educação, quanto no quesito de disponibilidade de sanitária, de disponibilidade de saúde, pessoas que vivem em conjunto de 10, 15 pessoas no mesmo cômodo. É diferente da Austrália, que as pessoas vivem isoladas, que a população tem um bom poder aquisitivo, que o governo é capaz de dar $700 por semana para quem não trabalha, mas que mesmo assim está em crise econômica, que a população é educada do ponto de vista de educação mesmo, de conhecimento. Então, exatamente, então é diferente. Então a coisa tem que ser realmente desenhada para cada país. Agora, o que é inaceitável é ficar batendo numa tecla de uma medicação e deixar o que realmente poderia ajudar de lado. Nem que seja você falar em carta aberta para a população. A gente sabe que o isolamento funciona, mas o caos econômico aqui está muito complicado. Vamos fazer alguma coisa parcial, vamos tentar entender como dá para fazer e não ficar batendo com a cloroquina vai ser a solução para os problemas, porque não vai. Esse é o grande problema. Está perdendo, como você disse no começo, está perdendo tempo com bobagem, infelizmente. Isso aí eu concordo com você. Ó, eu não escutei, desculpa, João, eu não escutei aqui na Austrália uma vez falar de cloroquina. Uma vez. Não, assim, na mídia, no jornal, não escutei falar de hidroxicloroquina uma vez aqui na Austrália. Inclusive, quando você vai propor para os médicos aqui, muitos deles riem da sua cara.
Obviamente tem gente usando, tudo, mas na proporção que isso tomou no Brasil, eu não escutei uma vez falar num jornal aqui, eu não li uma vez no The Guardian daqui, muito pelo contrário. Um dos As meus pessoas falam em melhores amigos isolamento, etc. é o chefe da otorrino da Universidade de Verona, que foi um dos epicentros lá na Itália. E ele mesmo fala, rapaz, cloroquina ninguém fala aqui e tal. A gente começou a dar também no começo, depois não viu que não funcionou, porque lá em Milão teve esse problema, né? Isso. O prefeito lá quis liberar, disse, não, vamos dar cloroquina para todo mundo, profilaticamente, porque vai dar certo e tal, tal. Liberou, viu que fez foi piorar a situação, né? Então, é complicada essa situação. Mas aí a gente tem mais 50 segundos aqui. Se você quiser continuar, a gente continua também. Você que manda. Eu consigo ficar mais um pouquinho, se quiser. Então, se desligar, eu ligo de novo aqui o negócio aqui. Tá. Mas aí, o que eu ia te falar? Sim, aqui no Brasil, principalmente aqui no Ceará, claro, tem os problemas sociais, só que o que eu acho que está acontecendo no Brasil é isso. Pela heterogeneidade do próprio país, pelo tamanho, as dimensões e tal, você está tendo esses primeiros outbreaks nessas cidades que tinham os aeroportos mais internacionais, São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife, Manaus, e depois o pessoal, não, o Rio Grande do Sul está tranquilo, Minas Gerais está tranquilo, Mato Grosso, mas depois pode ser que, aquela piada, né? Eu sou você amanhã, né? Então, é o Brasil, Então, esse é que eu tenho medo aqui nesse país, das pessoas estarem com esse, assim, seguras, se sentirem seguras. Ah, não, chamei ele de novo aí. Boa. Voltamos. Então, é isso que eu estava falando, dessa heterogeneidade do Brasil, e a gente às vezes fica muito preocupado com o estado da gente, despreocupado com o outro. E o que a gente está vendo, justamente esses estados resilientes que eu tenho chamado, e que outras pessoas têm chamado, é que agora estão subindo esse número de mortos. Você vê que São Paulo aumentou, Manaus está mais ou menos estabilizado, aqui aumentou, Recife está estabilizado, mas, por exemplo, Rio Grande do Sul aumentou, Brasília aumentou, que eram estados que estavam controlando, que já estavam liberando as atividades econômicas, né? Então, esse que é o grande problema. Uma outra pergunta da doutora Marjorie, que é ginecologista, foi se você leu alguma coisa sobre, ela é ginecologista obstetra, né? Sobre as grávidas e sobre os bebês. Como é que é o risco, se são grupo de risco e tal. A princípio parece que não, né? Os dados que a gente tem, nesses dados acabam sendo mais dados da China mesmo, a gente ainda não tem grande literatura. Eu confesso que eu não revisei recentemente a literatura em específico para essa população, então eu não tenho esse dado, mas a gente pode até dar uma olhada depois e mandar por e-mail e conversar por e-mail. Mas os dados iniciais que a gente tem de China e etc. é que não, diferente do H1N1, não seriam populações de risco nem criança, nem transmissão vertical, nem a grávida em si. Mas a gente precisa dar uma atualizada nisso. A gente não sei se saiu alguma coisa mais recente. Mas a princípio não. A gente conversa com muitos colegas que trabalham diretamente com isso. Não parece que é a população que eles estão preocupados, nem gestante, nem a questão de transmissão vertical, criança e etc. Aqui houve alguns casos, né, reportados na mídia, mas também não tem nenhum trabalho que a gente ficou tomando conhecimento sobre isso. E Ari, assim, você como intensivista, você recebeu um paciente velho, 70 anos, obeso, cardiopata, com o exame de coronavírus positivo e com saturação de oxigênio baixa. Como é que é a conduta aí na Austrália? Como é que vocês fazem aí na Austrália? Qual é o protocolo de vocês? Aqui na Austrália ficou um protocolo muito parecido com o protocolo que hoje as pessoas estão fazendo lá no ICE. A gente discutiu bastante isso, os colegas que estão na beira do leito aí reportaram bastante. E que a gente enxergou na Holanda também. Tem algumas coisas que a gente aprendeu com esses pacientes, né? Principalmente o pessoal que está vendo mais, né? Como na Austrália teve muito pouco caso aqui. Primeiro, que esses pacientes, a conduta que a gente tinha de só porque o paciente está com uma hipoxemia já partir para intubação orotraqueal, talvez não era a melhor coisa que a gente fazia. Principalmente se a gente colocar no contexto geral de falta de leito, falta de ventilador e etc. Então, o que a gente foi aprendendo? Que só o critério de hipoxemia não necessariamente te leva à intubação orotraqueal. Você tem que ter alguma coisa associada. Falta de ar, uso de musculatura acessória, taquipneia e etc. E aí, para você prosseguir para a intubação orotraqueal. A gente, e aqui é o guideline da sociedade, da ANZICS, e na Holanda, que eu acompanho bastante lá com os colegas de lá, ninguém faz medicação nenhuma. Nada. Nada. É o melhor cuidado que você pode oferecer para esse paciente. O que é isso? Ficar exatamente nessa vigilância, fornecer um suporte não ventilatório, se possível, com ventilação não invasiva, catéter de alto fluxo. Tem alguns trabalhos sobre a questão de disseminação do vírus que são controversos. Alguns mostram que não tem tanto, outros sugerem que pode ter um pouco, mas se for possível é uma coisa que ajuda muito.
e prosseguir para a intubação, né, orotraqueal naquele momento que o paciente apresentar início de sintomas de desconforto respiratório, e não só hipoxemia. Uma vez ventilados, o que tem aprendido é que você tem que aplicar uma estratégia protetora de ventilação mecânica. São pacientes que usualmente vão ficar sedados muito tempo. Por quê? Porque normalmente eles têm uma patologia única, uma disfunção orgânica única, é só pulmão na maioria deles. É diferente do paciente que tem uma infecção bacteriana, que ele chega com o pulmão ruim, o rim já meio ruim, com pressão, né, hipotenso. Normalmente esses pacientes eles chegam só com a patologia pulmonar. Às vezes nem hipotensão eles têm. Né? Então é um doente que você precisa sedar muito para conseguir controlar o drive respiratório e manter ele controlado na ventilação. E esperar. Na UTI, quem é intensivista e está na live e estuda muito, conhece essa expressão. Na UTI a gente é muito médico que espera. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente faz é dar o suporte que o paciente precisa naquele momento para se manter vivo e esperar que, se tiver alguma medicação que a gente está usando, ela faça efeito, como um antibiótico numa infecção bacteriana, ou esperar que a própria, que no caso viral, o próprio processo melhore. E tem pacientes que, infelizmente, esse processo não vai melhorar. São os pacientes que vão a óbito. E nesse momento a gente ainda não tem nenhuma medicação que vai mudar esse curso, infelizmente. Então o que a gente tem a melhor coisa a ser feita para esses pacientes é dar o melhor cuidado de UTI que a gente tem, dando a ele tempo e condição de ter uma resposta caso ele seja capaz de ter. Caso ele não seja capaz de ter essa resposta, a gente, infelizmente, eu sei que é difícil para o médico aceitar que às vezes ele não é capaz de mudar o curso da doença, mas ele não é capaz de mudar o curso da doença, infelizmente. Não vai ser a hidroxicloroquina até que se prove o contrário, não vai ser o tocilizumab até que se prove o contrário, não vai ser o remdesivir até que se prove o contrário. Se a gente conseguir mostrar que alguma dessas medicações muda esse curso, aí ela tem que ser implementada. Então o que a gente tem na UTI, e é o que eu falo sempre, de novo, ao invés de gastar tempo discutindo que medicação funciona, tentando empurrar a hidroxicloroquina goela abaixo, a gente tinha que estar discutindo aumentar o número de profissionais de saúde, a gente tinha que estar discutindo remunerar melhor o fisioterapeuta, remunerar melhor o enfermeiro, remunerar melhor o farmacêutico, colocar mais enfermeiro para cuidar de paciente, colocar mais fisioterapeuta para cuidar de paciente. É essa a diferença que a gente faz dentro da UTI. Nenhuma medicação é capaz ainda na UTI de promover mais benefício do que o bom cuidado multiprofissional. Então, ao invés de tomar cloroquina, você puder ter uma boa enfermeira na sua beira do leito, escolha a boa enfermeira. Escolha o bom fisioterapeuta e não a hidroxicloroquina. Todo corticoide, a corticoide dentro da síndrome do desconforto respiratório agudo em UTI é a coisa mais controversa que tem. A gente nunca teve essa resposta. A gente só tem uma resposta. O corticoide mais tardio na síndrome do desconforto respiratório, não coronavírus, não que a gente tem agora, porque essa doença não existia quando o estudo foi feito, ele matou mais. Quando a gente usou o corticoide acima de 10, 14 dias de evolução, que era aquela coisa do resgate, ele matou mais. Por quê? Porque a síndrome do desconforto é uma doença fibroproliferativa. Ele inicia uma síndrome, né? Ele inicia com uma fase exudativa, que parece quando a gente consegue intervir, e progride com uma fase fibroproliferativa que a gente não tem mais muito o que fazer, que é uma própria fibrose pulmonar. Então, assim, o corticoide tem o equipoise, que a gente chama, né? Tem a questão em qualquer paciente entubado na UTI. Você sempre vai ter quem fala, dá o corticoide que ajuda, dá o corticoide que não ajuda. A gente não tem essa resposta, infelizmente. Eu não sou um usuário, eu acredito muito no benefício do corticoide em algumas condições, mas eu não tenho evidência para mostrar. Então, por isso que eu acho que o Coalizão 3, que é o estudo do corticoide, é um dos mais importantes que a gente tem, muito mais do que o da cloroquina, porque ele vai ajudar até a responder essa pergunta de corticoide dentro da síndrome do desconforto respiratório, que a evidência é muito pobre. Teve um trabalho espanhol recente que saiu no começo desse ano, final do ano passado, todo mundo fala, que eu conheço o autor, o Carlos Ferrando, lá de Valência. É muito ruim o trabalho no sentido assim, no número de pacientes, no desenho, no paciente que entrou, não dá para a gente traduzir ainda. Então ainda acho que o melhor cuidado de UTI, que é o que a gente faz, é o mais importante para esse paciente. Vigilância, boa fisioterapia, boa enfermagem, porque as pessoas esquecem, João, muitas pessoas nunca entraram numa UTI, né? Não sabem como é que é um paciente de UTI. As pessoas ficam falando de cloroquina achando que eu colocar um comprimido da sonda vai fazer diferença. Qual que seria a diferença de um comprimido dentro se eu não tenho um fisioterapeuta tomando conta para que a ventilação seja adequada? Se eu não tenho um médico sabendo o que tem feito? Se eu não tenho uma enfermeira cuidando do paciente? Se eu não tenho um técnico de enfermagem administrando a medicação do jeito certo, olhando, prevenindo lesão por pressão, né, que a gente fala, que as pessoas conhecem como escara, né? As coisas até mais simples que as pessoas desvalorizam, que são importantes, dando um banho no paciente, fazendo a higiene. O que adianta eu dar uma cloroquina se eu não consigo fazer a higiene de um paciente, que é o que acontece no Brasil em muitos hospitais? Então é essa loucura que eu não consigo entender. Então o melhor cuidado é a melhor coisa que a gente pode fazer. E aí esse é o problema aqui no Brasil. O pessoal acha, não, o governo conseguiu comprar 100 respiradores, aí está resolvido o problema. Como se fosse só o respirador e não o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta. Né? Aí, mas tem algumas outras perguntas muito interessantes. Assim, e o que é que vocês fazem antes do paciente chegar na UTI?
Porque, por exemplo, aqui, muitas pessoas estão dando... Até porque a maioria das pessoas vai ter sintomas muito leves, ou até mesmo vão ser assintomáticas e vão se curar espontaneamente, porque é uma doença viral. Então, as pessoas fazem muitas vezes sintomáticos. Naqueles pacientes que estão com alguns sinais de alerta, quer seja falta de ar, febre persistente, uma dor de cabeça mais persistente, muitos aqui têm um oxímetro, o pessoal, né, fica fazendo essa medição de oximetria em casa, muitos dos pacientes privados têm. Então, nesses pacientes que têm esses sinais de alerta, é aí que você vai entrar com algum tipo de medicação, um corticóide ou até um anticoagulante e tal, e aí vai pedir alguns exames, e dependendo desses exames, dedímero e tal, se vierem muito elevados, você vai partir para outras medicações. Como é que está sendo feito aí na Austrália, esse tratamento antes de ir para a UTI? Aqui na Austrália, o guideline da sociedade, como os médicos, os GPs fazem aqui, como eu conversei com vários colegas do Brasil também, também aprendemos que o coronavírus, quando ele vem para valer, ele é uma doença bem longa. Né? Tem as pessoas que não têm nada, tem as pessoas que têm pouco sintoma. Agora, quando a pessoa fica mais sintomática, a gente aprendeu que é uma doença longa e que tem que ter paciência. Né? Então, já tem boa quantidade de amigos que teve coronavírus, alguns familiares que tiveram coronavírus, e tive em contato com todos, nenhum usou nenhuma medicação específica, e todos contam a mesma coisa. É uma doença que vai e vem, melhora no dia seguinte, piora, dura, a gente fala 10, 15 dias, tem gente que fica 20, 25 dias com algum sintoma, nem que seja só anosmia, nem que seja alguma coisa, que vocês otorrinos bem descobriram e reportaram. Você até te reportou, né, num trabalho bem interessante, foi muito bom. Então, assim, é uma doença longa. A gente usa muito sintomático, tá? Basicamente como qualquer doença viral, e a vigilância para pior é a mais importante, a internação precoce. O oxímetro de pulso é uma arma excelente se você começar a saturar abaixo de 92, 93, 94% já começa, abaixo disso, sustentado, já é uma coisa, um sinal de alerta, febre persistente, como você falou. E porque dispneia, nos colegas que tiveram um quadro um pouco pior, todos tiveram em algum momento algum grau de dispneia. Seja para mínimos esforços, seja para um pouco mais de esforço. Então, por isso que o interessante é se você tiver um oxímetro, então procurar o hospital nesses sinais de alerta. Uma vez no hospital, o que a gente vai fazer mais, e aqui também o guideline sugere isso, são as medidas de suporte geral. Então, vai te oferecer oxigênio, vai te oferecer ventilação não invasiva se precisar, vai te oferecer o catéter de alto fluxo se você precisar. Tem alguns trabalhos falando em posição prona nesses pacientes. O que é isso? É o paciente de barriga para baixo, deitado de bruço. Tem uma fisiologia por trás que justifica porque a posição de bruço é melhor para a gente respirar. Então, tem alguns trabalhos sugerindo que se o paciente está muito desconfortável em posição supina ou muito hipoxêmico, que você não vai entubá-lo naquele momento, por algum motivo, você pode tentar colocá-lo de bruço, pelo menos umas 4 horas. Existe relato de melhora de falta de ar, melhora de oxigenação. A gente não tem estudo, vamos dizer assim, sistemático para dizer que isso vai melhorar a mortalidade ou vai melhorar o desfecho final. Tem alguns estudos sendo feitos. E a medicação a gente acaba deixando, e aqui isso é bem claro, para os estudos. Então seria, como você bem disse, um paciente que está nessa situação, tem um dedímero muito alto, ele poderia ser um paciente randomizado no estudo de anticoagulante, por exemplo. E aí ele seria randomizado para tomar ou não tomar um anticoagulante, porque a gente não sabe se o anticoagulante funciona. Então as pessoas dizem, mas eu vou ser randomizado e vou cair para o grupo que não toma. Então as pessoas sempre têm que entender que o grupo controle dos estudos é sempre a melhor prática naquele momento. Então se você cair no grupo controle, você teria que pensar até do outro jeito. Eu não estou sendo exposto ao potencial risco de uma terapia que eu não sei se funciona. Na onco, isso é muito... Eu conversei com um oncologista ontem do Rio que falou exatamente isso. Você faz um estudo de oncologia que você tem uma nova droga que talvez possa ser melhor e tem a melhor droga que você tem até aquele momento. As pessoas ficam com medo de cair no que você tem de melhor naquele momento, porque ela já tem na cabeça que naturalmente o outro vai funcionar, mas a gente não sabe. Na verdade, teria que ser o oposto. A pessoa tinha que ficar preocupada de cair no novo, porque o novo a gente não tem certeza que vai funcionar e que pode até piorar a condição dele. Então, o grupo controle, as pessoas têm que entender que o grupo controle de um estudo não é um grupo que não faz nada. É o grupo que faz o melhor que você tem até aquele momento. Se o melhor que você tem até aquele momento é uma medicação, essa medicação será dada, como no diabetes. Ninguém faz um estudo hoje em diabetes sem tratar o doente. Ninguém fala assim, caiu no grupo controle, vai tomar um placebo e não vai tomar nenhuma medicação. Lógico que não, isso é antiético. Você tem que dar a melhor terapia até hoje para o diabetes e somar a essa terapia a sua droga nova. Só que a melhor terapia hoje para o coronavírus é não dar nada. Essa é a questão. Então, por isso você vai cair no grupo controle. A medicina baseada em evidências, ela é interessante, mas tem algumas limitações. Por exemplo, claro, hoje em dia é antiético você fazer um trabalho se a camisinha protege ou não contra doenças sexualmente transmissíveis. A gente não sabe.
né? Perfeito. Ninguém vai fazer um estudo duplo cego randomizado Exatamente. por metade da população. E uma Exatamente. das perguntas, Ari, de dois amigos do Antônio Antunes, que é um otorrino lá de Recife, e da outra pessoa, é se a carga viral, que isso a gente tem visto muito, sabe? Aqueles Sim. pacientes que, teoricamente, você pensa que eles têm uma carga viral maior, são, teoricamente, aqueles que têm mais propensão a complicar. E, por outro lado, a gente vê, por exemplo, o paciente que inicia o quadro com hiposmia ou anosmia. São, geralmente, pacientes bem mais leves, talvez pela carga viral ser mais baixa, não sei e tal. E qual o papel da genética, da diferença genética? Porque você vê, aqui no Brasil é um país miscigenado, aqui no Ceará, a população é diferente da população de São Paulo, diferente do Sul, mas tem essa miscigenação toda, e você vê que está acometendo São Paulo, Recife, Isso. tem muita gen holandês, aqui o Ceará, a Amazônia, que tem muita mistura com o índio também, né? Então, se você pudesse comentar alguma coisa sobre esse assunto, foi a pergunta do Não, eu Antônio. acho assim, em relação à genética, a gente não tem nada. A gente, na verdade, tem alguns estudos, tem um estudo bem interessante que saiu no Critical Care essa semana, medindo receptor, o ACE2 solúvel, né? Para quem não sabe, o ACE2, que é o receptor da enzima, da enzima de conversão da angiotensina 2, ela é o receptor pelo qual o coronavírus entra na célula. Então, a proteína S, o spike protein do coronavírus, conecta nesse ACE2 e internaliza. Então, é E justamente... só te interrompendo, isso aí é uma coisa que eu vi hoje, muitas pessoas estão relatando, o otorrino aqui do Ceará também, a Érica, o paciente jovem, homem, por exemplo, chegou no teu consultório, nunca teve histórico de hipertensão. Aí você afere a pressão dele, ele está com pressão 16/10, 19/10, pode ir atrás. Esse cara está com coronavírus. Porque ele usa justamente esse receptor da enzima Exatamente. conversora de angiotensina. E é justamente essa afinidade com o ACE2, com o receptor dessa enzima, que explica a capacidade incrível de infecção que ele tem. Então, teve um trabalho que mostrou que pacientes que têm uma quantidade maior do marcador solúvel desse receptor no sangue têm doença mais grave. Então, por exemplo, isso já é alguma sugestão de alguma coisa genética de quem expressa mais o receptor ter uma doença mais grave. Mas a gente ainda não tem nenhum grande estudo genético nessa linha. A gente tem sim que homem parece ficar muito mais grave que mulher, porque também parece que o coronavírus tem uma relação com o receptor androgênico. Então, o homem, ele é sempre mais prevalente, o sexo masculino, nas cortes mais graves do que a mulher, parece ser um fator de risco. Aliás, teve até um trabalho que o pessoal estava dando a medicação para diminuir a testosterona, né? Exatamente. Inclusive, e sem dúvida nenhuma, a carga viral parece ter um impacto como em qualquer doença viral, né? O HIV, por exemplo. A gente sabe no HIV que uma carga viral mais alta torna a pessoa mais capaz de infectar e também normalmente prediz uma apresentação mais severa da doença, que é o que muitas vezes explica, para alguns casos, os profissionais de saúde, né? Que são mais expostos e, consequentemente, são expostos a uma carga viral mais alta e normalmente podem ter doença mais grave, dependendo do cenário que eles foram estudados. Então, parece sim ter relação entre carga viral e gravidade de doença, e quem tem menos carga viral tem menos gravidade dessa doença. Parece ter, e sem dúvida nenhuma, eu acredito que a carga viral tem também papel na capacidade de infecção, como em qualquer outra doença. Quanto maior a carga viral, a gente sabe no HIV também, né? É difícil a gente trazer isso de lá, mas a gente teria que estudar isso no coronavírus também. No HIV, por exemplo, a carga viral indetectável, a pessoa quase não é capaz de transmitir, né, a doença. Tem alguns estudos que mostram isso. Então, a carga viral tem algum papel aí na transmissão e na gravidade dessa condição. A genética parece ter, a gente não tem nenhum grande estudo, esse estudo do ACE2 é bem interessante por isso. Agora, tem inclusive sugestões, João, de cepas, né, de cepas de vírus diferentes, de que países podem estar sofrendo com mutações diferentes do vírus, né? A gente não tem essas respostas ainda, é coisa muito especulativa, mas tem a cepa A, B e C, que o Brasil estaria sofrendo com uma determinada cepa, que poderia ser menos virulenta do que a cepa da Europa, né? Então tudo isso é muito difícil. Eu sempre falo para as pessoas, quando você vem com um dado para mim, você tem que tentar me explicar esse dado. Quando você vem me falar que você tem certeza que o Brasil está melhor que países europeus, você tem que tentar me explicar o porquê disso. Porque tudo justificaria não estar melhor. Porque o Brasil é um país mais pobre, o Brasil é um país que tem uma estrutura sanitária pior, o Brasil é um país que tem uma educação pior, o Brasil é um país que testa menos, o Brasil... Então, por que ele estaria melhor que esses outros países? A gente tem que entender. Pode ser porque o clima protege? Pode, mas a gente tem que tentar entender o porquê. Pode ser porque a BCG foi o que as pessoas falam? Pode também. De novo, todas essas teorias são boas. A gente tem que testar em grandes estudos populacionais para entender. O que explicaria? E antes da gente dizer que o Brasil não é tão ruim quanto os outros, a gente tem que entender se realmente a gente pode se comparar com os outros. Esse é o primeiro momento. Se a gente realmente pode se comparar com os outros e está tão melhor, como você, né, falou que muita gente fala, e eu escuto isso,
Por que que a gente está melhor? É o clima, é uma cepa diferente, é a genética do brasileiro, a gente tem que entender. Agora, na minha opinião, é que muitas vezes a gente não é nem capaz de se comparar com os outros países. A gente não Até testa ninguém, porque não faz nada. exatamente, a gente está usando a data do número 100 ou 150 infectados. Só que quem garante que naquela data a gente não tinha muito mais ou muito menos infectados, já que a gente não está A gente não testando, né? testa, exatamente, a gente não testa. Então, como é que você vai vir com aquele dado que muita gente tem vindo de no Brasil morre menos por milhão do que na Bélgica? Aí eu sempre falo para a pessoa, exatamente isso que você falou, se a gente está na mesma linha de tempo, que eu acho que a gente não está na mesma linha de tempo, o Brasil pode ser a Bélgica, pode ser o Brasil de amanhã, e a gente não testa, e por mais que as pessoas falem, mas o óbito corresponde. Se a gente não testa, tem muito paciente que morre sem teste também, tem muito paciente que morre em casa sem notificação e etc. Porque todos os países testam 30 a 40 mil. O Brasil está testando hoje 3.500, 4.000 no máximo, no melhor cenário. Como é que você vai traduzir a mesma coisa, né? Então, e aí isso dificulta tudo, né, João? Dificulta qualquer política de liberação, dificulta, né? Muita gente falando em sorologia, IgG, IgM, a gente não sabe ainda. Essa coisa do passaporte imunológico, pô, eu entro no Instagram, eu vejo gente vendendo R$ 120, uma caixa de teste, sua liberdade. Por nenhum país ainda tem certeza que, primeiro, você adquire imunidade prolongada ao coronavírus. Isto é, se você é um IgG positivo, que você realmente é imune. Primeiro, se você é IgG positivo e é realmente imune, parece que sim, mas ninguém bateu o martelo ainda. Então, se você faz um exame e tem um IgG positivo, parece que você está imune naquele momento, mas ninguém sabe se é realmente verdade, ninguém sabe se tem um mínimo, um corte de IgG mínimo, e ninguém sabe se isso vai perdurar por um ano, por exemplo. Então, infelizmente, de novo, é frustrante para as pessoas, porque é a primeira vez que todo mundo está vivendo isso. Eu também. Então, é frustrante para as pessoas, às vezes, enxergarem a nossa ignorância. Porque a gente ainda não, é como você disse, uma doença nova. A gente não conseguiu ainda fazer tudo. Então, é frustrante, mas é a verdade, infelizmente. E eu concordo com você. E falando até na carga viral, você vê muitas vezes aqui, a família, uma pessoa tem a doença, uma filha, por exemplo, um filho, e aí o marido, a mulher, o outro filho testa e nenhum deles tem. Exatamente. Né? Ou ou o teste foi um falso negativo, ou realmente não tem, porque como a carga viral é baixa, não conseguiu transmitir. Apesar de ser um vírus altamente transmissível, não conseguiu fazer essa transmissão. Eu tenho amigos que falam isso para mim. Ele ou a esposa tiveram PCR positivo e o outro não teve. Você dorme junto, está dentro de casa, contato máximo e não tem. Então, o que a gente tem hoje de saúde pública? Que se você é PCR negativo, você supostamente pode ter contato. Isso a gente tem a determinação da saúde pública. O papel do IgM e do IgG ainda não está dentro. Tem um estudo do JAMA bem interessante, uma carta ao editor numa clínica de diálise chinesa. As pessoas podem procurar. Que eles fizeram testes sistemáticos nos pacientes e nos profissionais de saúde. Era 0, 7, 14, 21, com PCR e sorologia. E eles encontraram algumas coisas interessantes, porque assim, teve médico e enfermeiro que soroconverteu, que virou IgG e não teve PCR. Tem gente que teve PCR e não seroconverteu. Então, é uma loucura que a gente não conseguiu entender ainda como é que é, né? Então, e aí o cara seroconverteu, mas o outro não, que está trabalhando no mesmo lugar, com os mesmos pacientes. Então, ainda a gente não sabe se é problema do teste, né? Porque é o que você disse, o Einstein, os grandes hospitais estão usando o teste, estão melhorando esses testes, e já é difícil. Imagina você comprar um teste de Instagram, de farmácia, que você põe lá uma ponta de dedo e diz se você é IgG ou IgM. Então, tem o problema do teste, tem um monte de coisa que a gente ainda não consegue explicar. Eu concordo também com você plenamente. E uma das coisas também que eu vejo aqui interessante no Brasil é justamente essa falta, sabe, de conhecimento mesmo das pessoas. E às vezes as pessoas dizem, não, eu quero logo ter para eu resolver logo o problema. Eu digo, rapaz, o bom é você não ter a doença. Tentar se livrar, esperar a imunidade de rebanho e não ter, esperar. Porque ninguém sabe como vai. Eu me lembro, na época eu tinha 2, 3 anos, em 1981, quando o Luc Montagnier, o francês, ganhou até o Nobel, até falou recentemente, que descobriu o HIV, e ele, em uma das entrevistas que ele deu, que eu li, ele disse, rapaz, quando a gente descobriu isso aqui, todo mundo diz lá, não, vamos logo nos contaminar para a gente logo ficar resolvido o problema. Já pensou? Exatamente. A gente não sabe como é que esse vírus vai se comportar em longo prazo. Será que ele vai ter algum problema articular, como a chikungunya? Será que ele vai dar algum problema de imunidade, como o próprio HIV, uma imunidade que vai ser deficitária no futuro? Então, as pessoas ficam assim, não, eu já vi aqui, sério mesmo, a festa do Covid. Eu sei. Tem. Festa do Covid. Você tinha um paciente contaminado, ele chegava e fazia uma festa para contaminar todo mundo. Você loucura, vê o nível de loucura que está a situação aqui. Exatamente. Né? É complicado, sabe? Aqui no Brasil é difícil, mas acho que é no mundo inteiro, né, João?
Eu acho que é no mundo inteiro. Aqui a gente também tem a corrente contra a quarentena, tem gente que vai lá na capital brigar com o primeiro-ministro, tem gente que entra no Twitter do premier aqui, do governador, e chama de ditador. Agora, o problema é quando a ignorância começa a prevalecer, né? Esse é o grande problema, né? E como você bem disse, é a primeira vez hoje, fazendo uma meia-culpa minha, hoje eu entendo como eu fui irresponsável e ruim muitas vezes na minha vida com essa coisa de fake news. Hoje eu entendo. Porque está acontecendo na minha área, né? Quando era coisa de economia, que eu tenho amigos que são economistas, quando era coisa de política, que eu tenho amigos que trabalham com isso, e eu não sou um especialista nisso, hoje, fazendo uma retrospectiva de anos atrás, eu vejo como eu posso ter sido o que hoje as pessoas brincam que é o tiozão do Zap, não sei o quê, e como eu posso ter feito mal, e como eu tenho que mudar a minha postura, né? Acho que todo mundo passou por isso alguma vez. E agora, hoje, como é na nossa área, a gente sente na pele isso. Você entrar e ver a pessoa falar isso, notícia falsa, que a indústria farmacêutica, o pesquisador não quer ajudar, que o João e o Ari são pessimistas e não querem que o coronavírus melhore. Então a gente começa a ver como é importante a gente tomar cuidado com essas disseminações e proteger todo mundo disso. Quando isso terminar, eu vou até tentar escrever alguma coisa sobre isso, porque o que mais tem me incomodado, o que mais tem me consumido como médico, não são nem os pacientes não, sabe? Porque os pacientes, eles entram em contato todo dia, você conversa e tal, WhatsApp, a gente tem essa comunicação, isso aí eu não me incomodo não. Agora, me incomoda muito, e até já saí de muitos grupos de WhatsApp por conta disso, é você ver diuturnamente aquelas fake news, e às vezes são notícias que eu chamo truncadas, que é após verdade, né? Tem uma notícia verdade ali no meio, mas no meio de um rumo de várias mentiras, vou dizer assim. A gente fala uma rumo aqui Exatamente. no nosso Mas é verdade. Então isso me incomoda muito, inclusive pior quando vem da gente, de médico. Isso. Porque É o que tem está muito acontecendo médico muito. que também está disseminando isso aí, infelizmente, hoje aqui no Exatamente. Brasil. O Gustavo, que é um urologista, que é meu vizinho, ele disse, voltando àquele comentário sobre algumas medicações, ele disse que tem muitos pacientes que ele atende que têm câncer de próstata que estão usando medicações, e justamente essas medicações que potencialmente poderiam proteger contra essas formas mais graves, né? Exatamente. Coronavírus. Saiu muita coisa também até da Índia, tenho muitos colegas na Índia, e eles mandaram que a cúrcuma talvez fosse um fator protetor, mandando até alguns trabalhos, algumas coisas. Então tem muitas coisas que a gente... Tem muita coisa. A gente tá, como você bem disse, a gente está aprendendo junto, né? E os estudos evoluem nisso também. A gente está aprendendo junto com os estudos. Então é difícil, realmente. E foi a mesma coisa que aconteceu em 1918. Eu vejo os jornais da época, era a mesma ansiedade das pessoas e o fato, e isso é uma coisa do ser humano, de a gente tentar admitir que a gente não tem o controle da situação. A gente gosta de ter o controle. Sempre gosta. O médico tem que ter o controle de tudo, da doença, da consequência daquela medicação. Mas essa doença, pela primeira vez na minha vida, eu acredito na sua, na nossa geração, porque a gente nunca tinha visto um negócio desse antes, a gente não tem o controle. E tem que aceitar isso, que a gente está sempre um passo atrás. E o que a gente está fazendo agora, pelo menos aqui na nossa experiência, é tentar identificar, que isso para mim é a pergunta de $1 milhão. Se existisse alguma maneira de eu identificar precocemente aquelas pessoas que vão complicar, para aí a gente tratar. E não tratar todo mundo como tão... Eu acho que o seu ponto é exatamente esse. É a gente primeiro aceitar a nossa incapacidade. A gente não tem controle mais da situação, a gente tem que aceitar isso. E ter paciência. E é o que você falou, tentar lesar o menos possível. Já que a gente ainda não sabe como beneficiar o paciente, vamos tentar proteger o paciente do dano. Tentar identificar quem é o que pode se beneficiar de uma determinada estratégia. Tentar colocar os nossos pacientes nos estudos, porque eles vão estar protegidos e, além disso, vão colaborar com o futuro. E a gente aprende no Brasil, aprendi no Einstein isso, que o paciente nunca foi, na minha opinião, nunca será barreira para um estudo. Nós, médicos, é que somos. Os pacientes, você conversa, grande parte deles, mesmo quando fala aquele paciente do hospital X é o paciente que não quer, grande parte quer se você explicar direito e for honesto. Se você der um termo de consentimento para ele ler. O problema somos nós, médicos, que é o que você disse, a gente não consegue aceitar que a gente não sabe. A gente quer fazer a coisa e acredita que o que a gente faz é o melhor. Todo mundo está errado, só a gente está certo. Então eu concordo plenamente com você, a gente tem que segurar a nossa ansiedade e entender que a gente infelizmente não tem o controle ainda. E você tinha falado no começo da live, Ari, sobre a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina e o quanto isso poderia ser... Aí eu queria que você voltasse nesse tema, só porque tem mais gente agora aqui,
para ver se Na, isso... na verdade, a gente é exatamente isso. A gente acabou os primeiros estudos agora, mais de 1.100 pacientes agrupados nesses estudos, e a gente vai ter esses resultados provavelmente em 25, 30 dias, eu imagino, né, desses estudos. Mas até o presente momento, a gente não tem nenhuma evidência que mostre que a hidroxicloroquina ou a combinação com a azitromicina seja realmente benéfica nesses pacientes. Todos os estudos maiores começaram a mostrar o sinal oposto, que elas não ajudam, e que podem, inclusive, induzir mais efeito colateral, principalmente na questão de prolongamento de intervalo QT, arritmia e etc. Então, tem que esperar o resultado das pesquisas para fazer isso. Eu, Ari, acho que vai ser tudo negativo, não vai ter benefício nenhum. Não E a sei, a outra gente não tem pergunta os resultados. E a outra pergunta do Gustavo, que é urologista, você como pesquisador, o que você acha dessas vacinas? Teve o Moderna, né, que lançou. O que você acha e quanto tempo você crê que a gente vai ter uma vacina para a gente realmente ter alguma segurança? Eu acho a vacina, para mim, a vacina é a bala de prata. É a vacina que a gente tem que focar sem dúvida nenhuma. É ela que vai nos ajudar a salvar esses pacientes. A gente tem uma vacina de Oxford em andamento, que tem mais de 500 pacientes incluídos. A perspectiva deles é ter 5.000 e uma resposta em setembro, porque eles estão usando um vetor de um adenovírus, que é um vírus de gripe normal, que eles já tinham preparado para outras vacinas. Eles só modificaram geneticamente para expressar a proteína S e criar imunidade neles em setembro. Tá? Agora, a vacina é ainda pior, entre aspas. Por quê? Porque a vacina você propõe para uma pessoa que é saudável. Então você tem que ter ainda mais certeza da segurança dela. Porque você vai pegar uma pessoa que está na casa dela saudável e vai falar, vem cá, eu vou te dar uma medicação, então eu tenho que ter certeza que pelo menos mal essa medicação não faz. E é isso por isso que o estudo com vacina é pior. É mais difícil. Tem gente até propondo os challenge studies, que são os estudos de vacina onde você dá a vacina para a pessoa, para uma população de baixo risco. Então pega o jovem aí, por exemplo, dá a vacina, espera ele criar o tempo que a vacina precisaria para criar a imunidade, ele retorna, você expõe ele ao vírus deliberadamente, interna ele e observa ele internado para ver se ele consegue se proteger do vírus. Isso chama-se Challenge Studies, é extremamente controverso do ponto de vista ético e prático, porque você expõe a pessoa à doença, mas tem alguns locais discutindo isso para ter uma resposta mais rápida. Porque a vacina, imagina, você precisa de muito paciente, porque você vai dar a vacina, você vai soltar essa pessoa na comunidade e você vai esperar que essa pessoa tenha contato com o vírus e que quem tomou a vacina não desenvolva a doença. Então você precisa de muita gente para ter certeza que eles tiveram pelo menos contato com a doença. Então esse é o grande problema do estudo com vacina. Então, mas eu acredito que vai ter alguma coisa de vacina. Esse pessoal de Oxford é um dos mais avançados, eles estão prometendo alguma coisa em setembro, de aproximadamente 5.000 pacientes. A vacina americana do Moderna é diferente, né? Ela é mais um RNA mensageiro, alguma coisa assim relacionada, né? E até a preocupação deles, que eu estava lendo, conversando com o pessoal também lá dos Estados Unidos, é que como é um modelo de produção diferente do que a gente tem hoje, não é uma vacina como você faz em ovo ou em plasma de cavalo e tal, como é uma vacina diferente, a própria produção dessa vacina seria muito mais lenta e a demanda é mundial, né? A gente está falando de milhões de pessoas. Então, como é que esse laboratório ia ter condições, ou ia quebrar a patente, ia oferecer para outros laboratórios, para fazer essa vacina para uma população mundial, né? Exatamente. A vacina, as pessoas têm que entender isso, né, João? Depois dela sair, não é que resolveu, né? Você ainda tem que vacinar bilhões de pessoas. E para vacinar bilhões de pessoas, tem que produzir bilhões de doses. Então, como é que vai fazer isso? O filme, todo mundo cita o Contágio, o filme Contágio, que eu acho um filme excelente, porque é exatamente. Ele é muito. Tem algumas. Mas ele é muito legal e ele mostra isso. Vamos supor que amanhã alguém fala que tem uma vacina. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos ter que produzir bilhões. Depois, a gente vai ter que vacinar bilhões. Vai um de cada vez, vai por clientes fizeram data de nascimento. Então, não é só ter a vacina. Depois de ter a vacina, ainda tem um caminho a ser percorrido. Mas que é muito melhor do que se a gente não encontrar nada, sem dúvida nenhuma. Pois é, já está 1h30, acho que você já está cansado de trabalhar. Que é isso? Eu agradeço mais uma vez e gosto muito daquela sua frase do Legasov, lá do curso, né? Ele diz assim, o importante não é saber o preço da verdade, mas é quanto custa a mentira, né? Exatamente. Quanto custa você acreditar numa mentira ou gastar com essa mentira e não saber o preço da verdade. E o Ari, eu vou dizer isso aqui no final, e olhando, talvez seja a pessoa, e eu vou falar sério mesmo, que eu conheço muitas no Brasil que seja mais perto, isso é para vocês que estão vendo, não, Ari, de ganhar um Nobel de Medicina aqui no Brasil. Não, Brasil que não isso, tem pelo Nobel, amor de Deus, né? Que isso, eu não tô nada. Não, pelo amor de Deus. Talvez você seja a pessoa que esteja mais não, perto. Não, que isso. Eu não, tem muita, o nosso país não tem muita gente boa. Né? Tem muito, por exemplo, você eu não conhecia até recentemente, trabalha, faz pesquisa, você é de outra área, então não tinha nem como você me conhecer, nem como eu te conhecer.
Mas nós fazemos você faz pesquisa aí, você está trabalhando atrás disso, você colabora, tem amigos no Brasil, tem muita gente boa no Brasil, infelizmente que muitas vezes não são valorizados, né? E eu acho que esse é o grande problema do Brasil. E como você bem disse, eu gosto muito dessas frases e eu recomendo exatamente porque a gente agora está vivendo isso, a gente começa a ter algumas coisas. Então, essa frase do Legasov de Chernobyl é muito interessante, que é exatamente isso, é que a gente esquece que às vezes nem todo mundo está interessado na verdade. Esse que é o grande problema. Mas a gente não consegue contabilizar o custo da mentira, exatamente isso. E nós estamos vivendo isso. Mas eu queria te agradecer, foi um prazer, é um prazer estar aqui, foi um prazer ter te conhecido também recentemente, ver esse trabalho que você faz. E tem alguns amigos otorrinos que me mandaram, pô, vai fazer a live com o João, cirurgia endoscópica, não sei o quê, né? Me corrija se eu estiver errado, mas né, me falaram isso, exatamente, que te conhece, pô, legal. Então eu queria te agradecer, foi um prazer, eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem. Acho que é muito importante iniciativas como essa, e é isso que vai ajudar a gente a combater essa corrente de fake news e problemas que a gente está tendo aí. E eu sempre digo, a gente vai vencer, porque a gente sempre venceu todas as pandemias. Desde a peste negra até o HIV, até ebola, sempre a gente vence. A humanidade vai prevalecer. Então, muito obrigado, Ari. Bom dia para você aí, boa noite para a gente aqui. Você já está no futuro, né? E vai dar certo, nós vamos vencer. Obrigado. Abraço, boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado, viu?